Ó, vamos ver se até o final aqui hoje a gente consegue levar pão e peixe e ver se o Cristo Rei multiplica pra gente, né? Caralho, como sempre imitando nas aberturas, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Crer. Fala podcastador. Como é que vocês estão? Ó, hoje a gente vai ter uma conversa aqui excepcional. A gente já falou deles aqui. Já, a gente falou. Eles já falaram da gente. Já falaram da Lá? gente. Internacionalmente. Exatamente, então fica aqui até o final do vídeo que hoje tem muita história e testemunho top. É isso aí. Antes da gente iniciar, a gente vem aqui para sempre agradecer aos nossos parceiros, aquelas pessoas que nos possibilitam a entregar esse conteúdo aqui para vocês, não é isso? Exatamente, começando pela Mineira Materiais para Construção. Meu amigo, se você está pensando em construir, reformar, cara, Mineira, porque lá tem de tudo para sua obra. Cara, é tudo, realmente é tudo. Tudo. Até cimentícios agora, se precisa pôr no jardim ali, tem tudo. É mesmo, aqueles pezinhos, sabe? Exato, é acabamento para dentro da sua casa, é decoração, tem de tudo com atendimento, eficiência e bom preço. É isso aí, sua obra sempre em boas mãos. Exatamente, valeu toda a equipe da Mineira. Muito obrigado. Parceria nossa aqui também com a Castros Contabilidade Certificadora Digital. Exatamente, uma equipe extremamente competente para tomar conta da sua empresa, de toda aquela parte burocrática que você quer ver livre. Então, deixa essa parte com as meninas e vai ser feliz pensando em outras coisas, investimentos, e esquece a burocracia, porque ali entende e muito do que está isso fazendo. aí, contabilidade não é só para imposto de renda e declaração de MEI, meu querido. Exatamente, além do certificado digital que você pode fazer e ir direto à sua casa, porque pela internet. Olha só a Muito praticidade. bem, muito obrigado. Valeu, Castros. Parceria nossa aqui fechada também com a rede Droga Vaz, mês de junho é mês dos namorados, né, meu amigo? Ó, perfumão importado com, meu amigos, excelência, porque Quem ali não você quer? sabe que é verdadeiro. Ó, Não é esse negócio da internet aí que você compra meio duvidoso. Deus me livre. E eu vou fazer um negócio pra vocês. Droga Vaz, preço de perfume excepcional. Imbatível, moçada. Imbatível, nem precisa procurar. É lá, não só perfume. Não, tem medicamento, porque é uma drogaria, né? Mas é skincare que você precisa? É suplemento? O que é? É tudo. Em uma das unidades da rede Droga Vaz. Isso aí. Exatamente. E tem entrega. Ligou, chegou na sua casa. Valeu toda a equipe da rede Droga Vaz. Muito obrigado. Parceria nossa fechada também aqui com a Tchu Telecom. Exatamente. Provedor de internet fibra ótica de alta qualidade. Assistência, então, meu amigo, impecável. Impecável. Quando você precisa, eles te atendem. Meu amigo, eu liguei com o Henrique essa semana, negócio que nem era deles. Eles resolveram. Eles resolveram. Olha aí. Então, ó, valeu toda a equipe da Tchu. E se você quer migrar de plano, aumentar os megas da sua internet aí, cara, conversa com a Tchu. Tem preços excepcionais e planos para aquilo que você precisa, certo? Então, sem travar, assistir seus vídeos, séries, jogar com internet de qualidade. Tchu Telecom. Valeu. Parceria nossa aqui fechada também com os nossos convidados aqui. Exatamente. Supermercado, não é supermercado. É Cristo Rei Supermercado. É Cristo Rei Supermercado, você vai entender mais um pouquinho já. Isso aí. Ó, meu amigo, além do que a gente vai falar aqui hoje, de toda a história do supermercado, que tem uma missão muito importante, preço. Sim, é o super com preço de atacado Exatamente, mesmo. é preço de top para você economizar, para você fazer suas compras, além também da praticidade do cartão. Isso, e assim, não abre aos domingos, mas segunda, sábado é no doce. Exatamente, então se você precisa fazer aquela comprona, vai lá no Cristo Rei Supermercado, que lá tem todos os produtos para atender a você com preço baixo. Isso aí, muito obrigado. Valeu! Parceria nossa aqui fechada também com o Grupo Gênesis, que está aqui em Pianópolis, Silvânia, Orizona, Leopoldo de Bulhões. Toda a região da Estrada de Ferro. O Grupo Gênesis que vem para cuidar da sua saúde. Exames laboratoriais, que mais? Raio-X. Raio-X, a ótica. A ótica que vem com tudo aí. Também tem um cartão lá com os clientes. Cartão Gênesis. Ó, então se você quer benefícios. cuidar da sua saúde, é lá na Gênesis, meus queridos. Então, não perca tempo, corra em uma das unidades. Muito obrigado. Valeu, bora pro vídeo. Bora.
Então é isso aí, podcastadores. Bora iniciar o papo de hoje. Saudade já do Pode Crer. Tava uns dias sem gravar, né? Eu também sinto falta disso aqui. E também a gente tava sentindo falta de vir uma dupla. Exato, a gente até comentou no último episódio, né? A gente faz tempo não viu uma dupla aqui. Realmente. Hoje nós estamos aqui com uma dupla muito especial. Uma dupla? Será que é uma dupla? É verdade, vamos ficar sabendo mais tarde. Sejam muito bem-vindos, Alexandre e Lara. Seja muito bem-vindo ao Pode Crer, gente. Obrigada. Os meninos são parceiros nossos aqui também do Cristo Rei, então a gente vai conversar muito sobre isso também. A gente quer conhecer um pouquinho da vida dos dois, né? Exatamente. Testemunhos aí, né, meu amigo? Vários. Com certeza. E você já começou soltando aí. Acredito que até o dia que esse episódio sair, o pessoal já vai estar mais ciente do que está acontecendo. Acho que vai, né? Acho que vai. Se você ainda não, fica aqui até o final do vídeo. Antes de mais nada aí, já se inscreva, compartilhe esse vídeo aí no WhatsApp, grupo da família, com todo mundo que você conhece. Valeu? É isso aí. Muito bem. Começando então, pessoal, a Lara a gente já conhecia aqui da cidade, né? Alexandre, você falou do Pode Crer, né? Antes mesmo da gente saber da sua existência. Você citou, do nada eu tô mexendo lá no Pode Crer, mencionou o Pode Crer, eu falei, gente, quem que é esse menino? Do nada. Alexandre, então, começando por você, de onde você é? Eu nasci em Anápolis, aí morei em Anápolis até 25 anos, depois morei na Caraíba. Você saiu de Anápolis direto pra Caraíba? Foi assim que minha avó faleceu, aí eu vim morar na Caraíba e morei lá 3 anos, tirando leite. Aí depois desses 3 anos, com 28, eu fui morar em Londres. Aí morei lá 7 anos. Mas assim, tem gente que fala assim, não, peraí, não. Você sai de Anápolis e vai pra Caraíba. Aí de Caraíba, tirar leite, você vai pra Londres. Você nasceu em Anápolis. Nasci em Anápolis. Por que você foi parar na Caraíba? Vamos lá. Olha, eu não tinha um rumo certo na vida, né? Como vocês já viram. E aí eu fiz faculdade, tipo, comecei com 17, 18, né? Fez o quê? Só que eu tipo assim, estudei, mas não formei, né? Só estudei mesmo. Ruim aluno? Mais no bar, né? A biblioteca, aquelas coisas, né? Sei. Eu fiz farmácia, né? Comecei em Goiânia, depois transferi para Anápolis e foi transferindo da evangélica para fibra depois e... Migra. E teve influência farmácia ou não? Era um negócio que desde pequeno você falava, quero ser farmacêutico. Não, meu pai tinha farmácia. Tipo, meu pai tem 35 anos. De farmácia. Aí, tipo assim, precisa de um farmacêutico pra assinar e tudo. Então, não era uma coisa que eu gostava, sabe? Você é o mais velho? Mais velho. São quantos irmãos? 3 irmãos. E os 3 caminhou pro rumo da farmácia? Foi. O Murilo também... o Murilo e o Eduardo também fizeram e não formaram. Ah, tá. Tipo, começaram e tudo. Entendi. E, tipo, por não ter formado, aí também não trabalhava direito, sabe? Por causa de bebida, de tudo. Realmente a bebida era um negócio sério? Era. É mesmo? Tá. Na minha família toda, né? Tipo, é muito forte. E, tipo, eu não conseguia, né? Sair. Eu trabalhava um tempo, depois já emendava ali bebendo e tudo, e nada dava certo, até que o meu avô pegou e dividiu a parte da minha avó, né? Da herança, em vida, e ele falou, se vocês quiserem vir para cuidar e tudo. Eu falei, não, eu vou tentar, né? Uma coisa nova. Em Caraíba? Em Caraíba. E meu pai já tinha uma grande parcela, por minha culpa também, por não ter trabalhado direito e tudo. Não deu certo os negócios da farmácia, a gente ficou endividado. Então... Quebrou, né? Quebrou. E eu peguei, né? Perdi carro, perdi tudo que tinha na época e vim trabalhar na Caraíba. Falei, não, eu quero começar e tudo. Você vinha com frequência para Caraíba? De 15 em 15 dias, geralmente. Você já conhecia, então, aqui e tal, tudo mais? Não, você tá falando quando ele tava lá em Anápolis, isso, você vinha aqui. Isso. A gente vinha, mas era direto pra fazenda, né? Então, Vianópolis quase não... Na época que tinha os flogão e tudo, eu conhecia um ou outro, sabe? Da cidade. Flogão. Nossa, foi longe, Você tá com quantos anos? Entregou. Aquele entregou. Nem é da época do Senhor. Não, eu peguei. Eu tô com 20, né? Todo mundo sabe disso, tô com 20. Aí tinha um pessoal, assim, que eu conhecia, mas, assim, parece que já tinha uma ligação, mas nada demais. Aí
eu vim trabalhar, a gente pegou e construiu o curral, eu com meu avô, sabe? O pessoal ajudando. A intenção foi vir mexer com a fazenda e nada com farmácia. Com a fazenda. Lá na roça mesmo. Aí, tipo, no início não tinha carro, não tinha nada lá, sabe? Só do meu avô que ele ia, buscava, meu avô ficava na fazenda e a gente lá na chácara. Entendi. Aí eu comecei a ir lá. Deu muito, assim, começou a dar certo e tudo, mas veio a bebida de novo, sabe? Novo. Aquele mesmo ciclo que sempre se repetia. E chegou um ponto, assim, que eu fui para o Anã uma vez, sabe? E fiquei lá muito tempo, tipo 1 mês. Desculpa a pergunta, era vício? Vício. Tipo assim, eu continuo, né, sendo, assim, tem essa, é tipo uma maldição, né, que eu consegui quebrar, mas eu sei que faz mal, me faz mal, e eu resolvi nunca mais beber, né. Uhum. E é uma luta diária, Com né, certeza. pra gente conseguir. E hoje eu luto também para ajudar outras pessoas a parar, né, eu sei que não é fácil, eu sei a luta que foi para mim, né. Eu sempre parava, sabe? 3 meses, 4 meses, a hora que eu voltava pior. E tudo ia por água abaixo, sabe? Em Londres você sofreu muito também, né? O que você foi fazer em Londres? Então, aí eu peguei e fui lá para Aruanã, fiquei lá 1 mês. Mas Sozinho. Aruanã é farra, treineira. Era, na época de julho, né? Ah, tá. E minha mãe ficou aqui, meu pai nem sabia tirar leite direito, sabe? Você deixou a galera na mão. Aí cheguei, as vacas estavam com mastite e tudo. Meu pai, pra você ter noção, um dia passou um boi lá dentro, eu falei assim, pai, coloca a ordenha aí. Ele ficou lá procurando, sabe? Tadinho. Ele não tinha noção ainda de, sabe? Nada. E ficou ajudando. E eu cheguei, minha mãe tava com razão, né? Muito decepcionada e tudo. Aí ela falou, não, vamos vender as vacas e tudo. Um pouco eu tava devendo no banco, então pegou e quitou. Cara. Aí eu tinha um carro que eu tinha comprado, que esse tempo que eu tinha trabalhado. Aí eu fui para Anápolis, fiquei lá mais uns 3 meses, né? Bebendo o resto do carro. E um amigo meu pegou e falou, vamos para os Estados Unidos. Eu tô indo para os Estados Unidos e tal. Aí ele tentou ir para os Estados Unidos e foi deportado. Aí no que ele foi deportado, tinha uma ação lá, quando ele trabalhava de moto em Londres, eles pegaram e pagaram a passagem para ele ir para Londres. Aí ele pegou e entrou lá. Sério? Mesmo tendo No sido mesmo deportado? dia, ele voltou para Brasília e mandaram um e-mail para ele. Falou, sua passagem tá compra e tal. Aí ele foi para Londres, falou, vamos para Londres então. Não deu certo para ir para os Estados Unidos. Falei, Você bora, nunca né? tinha Eu ido não tinha pra- muito o que escolher. Gente do céu. E foi. Com o que você foi? Só com as roupas? Tipo, eu tinha 1.500 libras quando eu fui. E não falava inglês nem nada, né? Tipo, cheguei lá. E seu plano era fazer o que lá? Ué, eu queria trabalhar, tipo assim, eu tinha uma vontade muito grande, sabe? Tipo, de mostrar pra minha mãe, pro meu avô que eu... Dá orgulho. que eu tinha conseguido, sabe? Porque, querendo ou não, a questão da bebida e desse vício não afeta só você. Não. É a família inteira, né, que sofre com tudo isso. Então, por mais que você... Aí uma pergunta. Naquela época, você entendia que você tinha um vício? Ou não? Você falou, não, mãe, isso aqui a hora que quiser eu paro e tal. Assim, eu entendia que era um problema, mas eu achava que não tinha solução, sabe? Eu achava que eu sim. nunca ia conseguir sair, que não tinha como... Eu não conhecia Deus, né? Então, aquilo, tipo assim, eu achava meio que normal, sabe? Eu consegui trabalhar, consegui as coisas e depois perder tudo. E eu nem reclamava, sabe? Eu falava, agora eu vou Era um trabalhar de ciclo novo. que você acostumou com aquilo. Um ciclo. Depois eu fui anotando, assim, tipo, foi umas 8 vezes, sabe? Que eu consegui as coisas, perdi. Consegui as coisas, perdi. Gente. Porque lá em Londres se repetiu. Ah, Também. tá. Londres é Porque a mudança não fez você mudar de vida, no caso, né? Tipo, e a bebida levou a droga, Sério? jogos. Tipo assim, foi... Tipo, cada vez volta pior, sabe? Não sei, eu acho que o inimigo vê que você tá querendo sair, que você tá... E volta pior. Às vezes você até consegue mais dinheiro ali trabalhando, sabe? Eu nunca fui desonesto, nunca desrespeitei as pessoas, nem nada, sabe? Eu fazia mal pra mim mesmo, muito mal. Essas questões aí que você citou de bebida, de droga, de jogos, aconteceu tudo em Londres. Não, aqui no Brasil, tipo, quando eu morava em Anápolis ainda, tipo, uma turma bem... que, tipo assim, era meio que comum, sabe? Pra turma. Questão de droga, festa todo dia e tal. Naquele ambiente que você convivia era normal. Aí eu Os vim... amigos seus, tem um monte que morreu, né? Daquela Sim. época que ou morreu ou foi preso.
Não sobrou muito, não. Era uma turma assim bem... Era uma turma bem... E você Eu não tinha tipo vin- um limite, o limite meu era... Esse aqui me leva a ser preso, então eu não vou fazer, Bacana. sabe? Eu não queria O de meio... limite era esse. Bacana. cadeia. Eu, tipo assim, eu não Então- queria de jeito nenhum que minha mãe fosse me visitar na cadeia. É bem chato, né? Eu acho que... Graças a Deus eu nunca trafiquei, nem roubei, né? Tipo assim, fala matei, eu nunca matei, mas a gente mata de outras formas, Com né? certeza. Hoje eu sei, mas graças a Deus isso eu não fiz, mas, sabe? Andava com a turma toda bagunçada e tal, e achava aquilo normal. Relacionamentos também era uma tranqueira. Tipo... Não dava certo, né? Não Porque tinha se conhecia respeito. naquele ambiente ali, então era tudo do mesmo jeito. Né? Eu ia pra festa de segunda a segunda, sabe? Tinha carro com som e... Você consegue imaginar? Não, Você tá olha falando pra cara aqui de dele. gente. Não, gente, e um detalhe, a minha sogra não sabia onde ele estava. Aí ele sumia. Um dia ela aparecia assim, no meio de uma roça, nos carros de som, ela achava ele lá. Não É porque acredito. tinha os Ela dias, ia Ela é mas... Tipo, stalker segunda era tal deles, lugar. sabe? Olha. Ela Terça, conseguia tal chá. achar eles onde eles estivessem. Que loucura. Mãe é mãe, né? Não adianta. Goianésia, eu fui uma vez e... eu fiquei bêbado lá e tal. E Normal. as mulheres subiram em cima do carro e tudo, sabe? Eu voltei, meu pai olhou e falou assim, você capotou o carro, o que aconteceu? Tudo amassado. Sabe? Tipo, não Loucura, tinha gente. controle, sabe? E isso ia acabando até a vontade do meu pai também de trabalhar, né? Eu sei Sem que dúvida. muito do que ele passou foi culpa minha, sabe? Hoje, tipo assim, eu converso muito com ele, peço muito perdão, porque, tipo, foi muito forte, sabe? A sua Eu relação falo assim, com minha os família- irmãos afetou também? Não, graças a Deus, assim, a gente sempre foi bem unido. O meu irmão do meio acompanhou um pouco essa Espelho, parte né? das festas e tudo, mas o mais novo já viu e falou assim, não quero isso. não Otário, isso, né? né? Não tem negócio da Ele burrice. começou eu a não vou- namorar com 14 anos e, tipo, hoje ele tá com a mesma esposa e não... Minha sogra fala que o único que não deu problema, assim, foi ele. O mais novo. É, o Eduardo. E lá em Londres, você começou a trabalhar com o quê? Eu cheguei lá, eu tinha essas 1.500 libras, né? E esse amigo. E, tipo... E era amigo mesmo? Só pra gente. Tipo... Tem as... É porque ele também tava nessa mesma Na mesma bagunça, vibe. sabe? Infelizmente ainda tá. Mas ele pegou e me ajudou aí e tudo, né? Eu sou grato por isso, mas eu cheguei lá e tava as mesmas coisas de Anápolis, sabe? A mesma vida. Cheguei e falei, nossa, Muita você gente de chegou... Anápolis. Tem um uísque, tem... Não é, amor? Não, Muita quando eu gente. cheguei, não. Mas depois Quando eu cheguei que- só tinha ele, mas, tipo assim, as coisas que eu falo é droga, Aham. bebida, E talvez até mais acessível, não era? bem não? mais. Tipo, lá eles falam que, tipo, a cocaína chega na mesma... É mais rápido que uma pizza. Você pedir uma pizza, a cocaína chega mais Sério? rápido. Lá é mais acessível que aqui? Mais. Aí eu cheguei e tinha tudo isso, sabe? E eu falei, eu não quero isso pra mim e tal, mas naquele primeiro momento acabou que eu caí. Aí eu falei, não quero mais isso. Eu saí e mudei. Vocês moravam Mudou de juntos. casa. Ah. Só que no que eu mudei, tipo assim, que eu tentei sair de perto, eu tava sem emprego, não conhecia ninguém, não falava inglês, Nossa. né? E Eu choraria. Choraria muito, cara. você vai lá e pede um franguinho, o franguinho vem todo apimentado, sabe? Você é brasileira, eles acham que você gosta, entendeu? De pimenta, E eu não, Eles sabe, confundem o Brasil pega com o um sanduíche México. que vem com curry, tipo, de Aham. jam É, e tal, eles- coisa que eu não gostava, né? Até que depois o Daniel pegou, esse amigo meu, a gente pegou e alugou uma casa, foi morar junto de novo. E olhando lá no Facebook, na época não tinha tanto Instagram, era mais Facebook. Aí eu coloquei, tô precisando de emprego urgente, pelo amor de Deus, e sabe? Porque meu dinheiro tava Sei. acabando. E eu não queria, sabe? Eu queria voltar e falar assim, nossa, eu consegui. Não Deu certo, pai. é. Deu certo, mãe. Não ficar dependendo, né? Aham. E na época nem era fácil mandar dinheiro daqui pra lá. Não. E até esse momento o dinheiro só tava indo embora, não tava entrando nada. Só indo embora. E eu não tinha confiança de ninguém mais, sabe? Tipo, em relação a dinheiro. Aham. Tipo, eu não podia falar, manda um dinheiro pra mim. Muita gente não entende, fala, nossa, ele é neto, né? O vô dele tem. Mas não tinha confiança mais. Tudo que eu pegava, eu destruía, eu acabava, sabe? Entendi. Aí, quando eu cheguei assim, já foi umas 500 libras, sabe? Tipo, nessa primeira festa, saída lá pra conhecer a cidade. Você Eu tinha tinha 1.500. Aí É depois bom, vai bom. pagar aluguel, comprar roupa de frio, que eu não tinha também. Cheguei lá morrendo de frio. Aí, tipo, foi indo.
E eu trabalhei um dia, nessa que eu postei no Facebook, eu trabalhei de mudança. Fiz uma mudança a sexta-feira inteira, né? Aí o cara, não paga em dinheiro não, é na conta. Eu falei, não, mas não tem conta. Porque lá quem não tem conta, tipo, mesmo se você não tiver CPF, sabe? Aí ele falou, então, infelizmente... Aí ele falou, não, arruma uma conta pra mim. Então, aí eu peguei a do amigo meu. Só que nunca caiu o dinheiro na conta, Será né? que isso, gente? Caiu sim o dinheiro. Não caiu realmente, tipo, não pagaram. Aí quando tava acabando mesmo, eu lembro que meu dinheiro tava quase acabando. Aí uma brasileira trabalhava, era supervisora, a Cris, supervisora de uma empresa de limpeza. Aí ela falou, tô precisando de um motorista e de alguém para limpeza. Seu amigo também não trabalhava. Ele trabalhava de moto, mas era bem pouco, sabe? Aí ele falou, então vamos lá, né? A gente foi lá e tal, e ele começou a trabalhar de motorista e eu na limpeza. Só que, tipo assim, eu nunca tinha arrumado minha cama, nunca tinha feito nada. Você era o negócio do mimado. Que bacana. E nada mesmo, sabe? Aí cheguei lá, trabalhar com um monte de romena, só que elas não falavam inglês, falavam romeno, então, tipo, era mais difícil ainda, né? Nossa. Porque o inglês ainda colocava no tradutor, do colégio, Dava um pouquinho, pra- sem, né? Romeno. Romeno. Não sei nem que... Como é que é a pronúncia? Você acha? Aí, só que ela me deu muito apoio, sabe? Ela falou assim, ó, vocês vão ensinar ele. Ela me ensinou no começo ali, arrumar as camas, limpar, era tipo Airbnb. Ah, tá. Sai o pessoal, você tem que deixar tudo limpo pros outros. Só que esse Airbnb era tipo de indiano. E as comidas deles é tipo bem forte, sabe? Então ficava bem sujo. E você tinha direito à alimentação, no caso? É o que sobrava lá no apartamento, né? Tipo, O que sobrava no apartamento. saiu ele alguém, podia deixou, comer. eu podia O que comer. tivesse lá. Tipo, Eu- alguém eu- deixou. O resto. A gente resto. chama de resto. E esse preço lá só recebia de 30 em 30 dias. Então, tipo, esse comeu primeiro mês frango meu que o dinheiro já diabo tava amassou. acabando. Aí Aí- eu comia os restos. A Cris foi indo, foi conhecendo, sabe? Ela ficou amiga. Acabava que ela me ajudou muito. Tinha a Kelly também, que a mãe dela foi visitar ela, que era cunhada desse amigo meu. Aí ela fazia as comidas lá, nós chegava lá. Nossa, Comida era brasileira. a melhor coisa do mundo, nossa. Aí ele filava dela. Isso. Eu ia lá. Eles me ajudaram Isso. muito também, sabe, nesse começo. Até que eu comecei a receber, sabe? Lá eu fui muito humilhado, de verdade mesmo. Por ser homem e trabalhar na limpeza, por não saber fazer o serviço direito no começo. Então eu ficava pegando os pesos e tal, tentando ajudar, mas mesmo assim elas... Mas foi um tempo, né? Quanto tempo nessa vida do E Airbnb na aí? limpeza, só limpeza, eu trabalhei uns 6 meses. E o salário era tipo o quê? Lá na época eram uns 1.500 libras. Dá uns 10 mil reais, assim, se for mudar, né? Mas aí no primeiro salário já deu aquela, né, tranquilizada. Aí esse amigo meu que tava no carro veio pro Brasil de férias e eu fui pro carro. Mesmo sem ter carteira, né? Dava um jeito lá e foi. Aí eu pegava e levava as meninas pra limpar e quando dava pra parar o carro, eu continuei limpando. E fiquei nesse serviço 3 anos. Aí deu pra me juntar um dinheirinho e tudo, sabe? Mas e a bebida nesse intervalo aí? Era esse mesmo ciclo. O sabe? ciclo. Eu parava, falava, nossa, agora eu vou, sabe? Agora vai dar certo. Eu começava a ir na missa todo domingo. Ah, então você tinha uma certa ligação na igreja. Tinha. Ah, tá. Mas não conhecia ainda grupo de oração, renovação carismática. Ia cumprir preceito. Eu ia no domingo na missa e achava que tava 100%. Top. Tava top. Mas sempre tinha alguma coisa que vinha e pá, eu caía de novo, sabe? Aí Isso te atrapalhava no emprego ou não? Você conseguia... atrapalhava, eu ia... Tipo assim, tinha vezes que eu nem dormia direito e eu ficava dormindo dentro do carro, né? Porque as meninas subiam, não ajudava. Só que, tipo, acho que Deus cuida tanto que não tinha ninguém pra trabalhar no meu lugar na época, sabe? Então, eles iam me mantendo ali. Mas Era eu o não... seu ou você? Na época que eu tava bebendo, eu Bom, não não trabalhava tava, né? direito. Mas- Era o que tinha. Aí, tipo, com 2 anos que eu tava trabalhando lá, essa brasileira saiu. Eu até morei na casa dela por uns 6 meses. Vida boa. Quando a imigração foi lá em casa, sabe? Vixe. Aí eles quebraram a porta do quarto e tal. Eles são Aí educados, né? Ela é casada com inglês. Aí ela pegou e foi lá, me buscou, falou, não, ele é parente meu. Ah, tá. E eu fui pra casa dela, acabou que eu fiquei. Ela tinha 2 filhos. Aí eu ensinava eles a falar português, eles me ensinavam a falar inglês, sabe? Bacana. O neto. Aí
ela saiu e entrou um brasileiro. Aí esse brasileiro pegou e me colocou de supervisor. E aí eu postava no Facebook pra contratar, sabe? Aí eu troquei o time todo, aí ficou todo brasileiro lá. Mandou as romenas vazar, velho. Ajudou ele. É porque os romanos eram osso também, né? Era muito difícil. É difícil. Aí nisso eu vim de férias, né? Quando foi em 2018. Aham. Mas não tinha ideia ainda, não tinha conhecido Jesus, não tinha E aí você veio direto pra Caraíba. direto pra Caraíba, direto mesmo. De férias. É. Cheguei lá no aeroporto em Goiânia, atrasou e tudo, aí já vim direto. Aí tinha 3 carros com som, caminhonete com som e tal. É, que ele tinha... Já foi uma a vibe festa. dele era essa, ele tinha carro com som. Aí ele ia pra essas redes e tal. tá. Aí aquela festa lá, sabe, deu problema com os vizinhos e tal. De lá eu já fui direto pro Caldas Country. Isso tudo nas férias? Nas férias férias. no Brasil, que era pra vir pra ver a família. Entendi. E tipo, Mas eu tava lá, sabe, eu sofria demais, muito mesmo, porque nasceu minha sobrinha, tinha aniversário, tinha tudo, e eu tava longe, lá eu sofria realmente, sabe? Parava, chorava, chegava domingo, aquele, sabe, muito ruim. Angústia. Só que chegou aqui, eu entrei naquela de novo, sabe? Você E tava em tudo casa, bem. né? Aí a hora que eu voltei pra lá, cara, meu pai pegou e falou pra mim assim, nossa, agora eu vou conversar mais com você, você estava aqui em casa, eu nem te via. Sabe, como é que eu ia falar que eu tava com saudade, que eu sentia saudade ou algo do tipo, sabe? Mas vou ouvir 2 vezes, eu acho, quando eu vim de férias. E foi muito bom, que eu fui lá, fiquei com ele uns 3 dias e tudo, mas foi 2 vezes que eu fiquei lá. E ele tava achando bom, sabe? Ele viu, porque eu comprava umas vacas dele, ele guardava pra mim e tal, sabe? E ele não sabia dessa parte das festas, assim, direito. Porque lá, até então, trabalhando e sabendo trabalhar com dinheiro, ganha dinheiro. Ganha. Tem que querer trabalhar Mas, também. tipo, esses 1.500, a despesa lá é muito alta. Então, sobrava só uns 500, Ah, sim. sabe? Mas, quando eu voltei, foi onde que eu conheci o delivery. Já conheci, mas minha mãe não gostava de moto de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, para me voltar mais rápido, eu tenho que ir pro delivery, pra entrega de moto. Ganha mais. Bem mais. Tipo, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, mas tirava 1.000 por semana. Tipo, 4.000 no mês. tá. Mas aí você tem que estar disposto a trabalhar 12, 14 horas Entendi. por dia. Era tipo, chegava, tirava a roupa de moto, bem pesada, né? Que era muito frio. E colocava lá, dormia, tomava banho, dormia, no outro dia já colocava a roupa e já saía, sabe? Mas assim, foi muito bom, porque é gratificante você tá ganhando, né? E fala, nossa, eu vou voltar logo, né? Porque a intenção sua era ganhar dinheiro rápido para poder voltar logo. Voltar logo. Você tinha um valor? Você falou, quando eu bater isso aqui, eu volto. Eu tinha, no início, um sonho, assim, de montar um supermercado. É mesmo? Aham. Quando eu fui, desde quando eu fui. Aí, só que depois que eu me converti, esse sonho, tipo, passou, sabe? Eu falei, não, vou ficar lá na fazenda, Cuidar das vaquinhas. cuidar das vaquinhas, ficar de boa e, tipo, passou. Entende? Depois. Tipo, Mas peraí, essa época do delivery você ficou quanto tempo? aí eu fiquei de 2019, né, quando eu voltei, até 2021. Que foi 3 quando anos. você voltou. Aí, tipo, eu trabalhei bastante, ganhei dinheiro, mas o ciclo se repetia. Não mudou nada. Nada. Até que em 2020, na pandemia, 2020, né? Nós estamos em 23. É. 2020, quando começou a pandemia, ali no começo... Não, antes da pandemia, eu comecei a comprar moto e vender. Então, eu comprava moto à vista e revendia parcelada. Sabe, o aluguel da moto lá é 100 libras por semana. Tipo, quem chega, não tem dinheiro para comprar e tal, pagava 100 libras por semana. Então, eu falei, não, em vez de alugar, eu vou vender por 150 por semana, 100 por semana, ganhando 1.000 libras em cada moto, sabe? E fui fazendo e deu muito dinheiro. E nessa época eu parei de beber, tava indo na igreja certinho, sabe? E tipo, nesse ano, 2020, de janeiro até agosto, eu ganhei muito dinheiro. Foi muito bom, sabe? Só que eu falei, nossa, agora vai mesmo, né? E foi onde que tava entrando a pandemia, ali já mais forte lá, né? Em agosto, e eu peguei e acabou que eu fui numa festa. A pandemia já tinha chegado lá? Tava bem assim, tava naquele começo, né? Aí em agosto, começo de agosto,
Eu tinha feito um propósito de não beber até no meu aniversário em setembro. Um mês. Um mês. Mas pra ele era muito. Não. Né? Sim. Mas... E só atentando aqui, até aí não existia Lara na sua vida ainda. Não. Nunca tinha ouvido falar. Eu conheci o João Marcos, assim, de vídeo e foto, sabe? Porque ele já tinha uma certa relação com a família, mas na época... Mas ela nunca tinha ouvido. Aí... Você foi numa festa na pandemia. Essa vez, tipo assim, foi a última vez que eu caí, sabe? Graças a Deus. E todo dia eu peço pra não cair mais. Conta como que foi. É importante. Eu pra tinha gente parado ver. de beber, tinha esses 9 meses. Tudo tinha se organizado, sabe? Eu já tava planejando montar uma loja de moto lá. Porque é bem rentável lá, sabe? Fazia 9 meses que você não bebia. Não bebia. E... Você nunca tinha ficado tanto tempo sem beber? Não, nunca. E, tipo assim, eu falei, nossa, agora, sabe, vai. E eu indo certinho na igreja e tal, assistindo o Padre Marcos, indo bem. Aí eu fui nesse aniversário, sabe? Eu tinha comprado um carro, vendi pra uma amiga minha. Aí ela falou assim, não, eu não vou poder ficar com o carro, não. Eu vou te dar 100 libras de arrependimento, né? Aí eu falei, não precisa não. Ela, não, é meu aniversário domingo e tudo, né? Me chamou pra ir no aniversário, mas eu vou te dar essa 100 libras. Eu falei, não, então deixa pra você comprar alguma coisa pro seu aniversário. Aí, no domingo, ela me ligou, falou assim, vem aqui. Aí eu vou pegar aquelas 100 libras e vou comprar de cerveja pro pessoal aqui, porque a caixa de cerveja lá é 10 libras. Então, deu 10 caixas de cerveja, com 24. E eu fui lá comprar essa cerveja. Aí já não fui na missa de manhã, né? Deixei pra ir à tarde. Aí cheguei lá, né? Você colocou essa cerveja lá assim, colocou gelo, né? Daquele jeitinho assim que eu gostava. Aí chegou 2 violeiros, sabe? Lá em Londres, é muito raro. Gente. Nossa, era Não, até tudo que você queria, cara. Violeiro até que tem muito, assim, direto acha, né? Aí chega, né? Umas meninas ali e tudo, que eu já conhecia e tal. Aí pega Você falou, é meu presente, chegou né? um carro com som, lá em Londres. Nossa senhora, Lá qual a é chance muito tem raro. carro com som, velho? Cara, ele falou 9 meses sem, E lá hoje não é minha tem, né, alforria. amor? Carro E com agosto som, já é um assim, ambiente é. mais... Lá tá tipo no verão, né? Então, tipo assim, nós lá na porta da rua e tal. E eu sendo muito tentado, eu peguei e falei, eu vou embora. Sabe? Eu já tava organizando pra ir embora. Você percebeu que você tava ali na cilada. Porque o inimigo faz isso, sabe? Ele Vai te cercando, vai te né? cercando, vai te cercando. E ele Tudo, cercou né, que com você tudo, gosta. né? E falou assim, Aham. agora eu peguei ele. Porque ele tinha tentado de outras vezes, né? Esse amigo meu mesmo foi... Tipo assim, o inimigo usava muito ele pra me fazer cair, sabe? Com churrasco, com poker, com... E eu acabava caindo. E eu não tinha esse discernimento, sabe? Você não tem essa visão. E nesse dia, chegou um amigo lá e falou assim, toma uma, você tá meio triste aí e tal. Eu falei, não vou beber não, eu parei e tal. Eu, não, bebe aí que eu vou dar 10 cestas básicas. Porque todo mês a gente mandava cesta básica. cerveja, eu te dou 10 cestas básicas. Pra você mandar pro Brasil. Você vai estar ajudando os outros e tudo, pra ver o tanto que o inimigo usa até as acredito, coisas. Gente, qual que é a chance de alguém chegar e falar isso? Você beber? Tipo, se você beber essa cerveja aqui, eu dou 10 Porque cestas sabia que eu básicas. gostava de Aham. Porque mandar, sabia que ele sabe? gostava de ajudar e mandar pra cá. Aí, Porque não, ele liga pro seu mandava, irmão né? lá, pede pra fazer. Eu falei, não vou beber não. Aí o outro chegou, dou mais 5 e tal. Deu 50 cestas lá, assim. não. Mentira. 50 cestas básicas pra ele beber a cerveja. Mentira, Gente, como assim? Depois de véi. 9 meses Aí veio sem tão beber. forte, eu lembro do dia certinho, sabe? Veio tão forte assim, falei, nossa, eu tenho que beber que eu vou estar ajudando, né? 50 pessoas que precisam. E no fundo você fala 50 assim, pessoas eu que quero, né, precisam. cara? É. E eu bebi, Que sabe? isso? Que cerveja que era, só pra gente. Budweiser. A Budweiser, tava geladinha. Se fosse corona, né? Corona pandemia. Aí na hora que eu bebi, só um amigo, tipo lá tava vários, né? Amigos. Só um que falou assim, você não fez isso não. Porque ele viu, ele sabe, ele tinha morado já em casa comigo, lá a gente morava 10 brasileiros na mesma casa. Quer saber da sua luta. Aí ele pegou e foi embora. Ele Da festa. Ele falou assim, você não fez deles, isso. né? Esse era o amigo, né? Aham. O O lambu. resto... E tipo, realmente é uma questão de beber uma já era? Você perde o controle? Pois é. Como Sabe é por quê? Na época, eu entendi assim, ó, se eu não tô bebendo, eu tô com Deus. Aí eu quebrei a promessa, Deus não quer saber de mim mais, Então sabe? eu vou Na eu cabeça beber dele, até né? falar. Vou Acabou, entendeu? Na cabeça ligar dele, o que ele tinha e- feito tinha Aham. acabado. Já tá fudido, então... É.
Aí, tipo, nesse dia eu peguei e bebi, aí já peguei um pessoal lá, levei lá pra casa. Uma casa que eu tinha alugado e realugava os quartos. Pra mim não pagar o meu quarto, sabe? Aí, tipo, já Tudo deu... isso que você fazia, a gente chama de rolo? Como é que é? Gambireiro, né? Não, mas você tinha, desde Ele era sempre uma visão gambireiro. empreendedora, né? É. Desde sempre. Gambireiro. Porque aí, na época eu já tinha documento, então, tipo assim, eu conseguia alugar a casa. E os brasileiros, tinha alguns que não conseguia. Entendi. Então eu não explorava, sabe? Ele pode perguntar pra eles, eu nunca explorei ninguém. A gente vai chamar isso aqui, pá. É. Mas, tipo assim, eu fazia uns negócios pra eu tirar minha despesa Sim, pra sim. poder mandar mais dinheiro, Sim. né? Não, tá certo. E nesse ano, tipo assim, tinha sido muito abençoado, sabe? Tinha ganhado dinheiro bom. E nesse mesmo dia eu fui, né? Já ligou o som lá a manhã inteira e tal, né? Foi despejado da casa. Então, tipo, já perdi um quarto ali que tava tranquilo, né? E nisso, comecei a beber todo dia. Eu emendava, era de segunda a segunda. Você tinha não controle. parou. E aí voltou a partir mesmo. desse dia, que Aham. foi da cesta Só básica, que- ele não parou mais. Essa cesta chegou aqui, ô Hã? Alexandre? As 50 cestas chegaram Tem aqui? que rezar pro povo que comeu dela, Chegou. né? Não sei se mandou A todas. causa não foi muito Gente. boa, né? Tem que Mas ver se essa manda. galera tá aí, né? Pra contar a história. Aí o que aconteceu? Cada vez que tinha esse ciclo, vinha pior, né? A bebida a mais ou a droga e veio o jogo. Tava na época da pandemia, tipo... Ficava em casa. Aí encontramos uma casa lá, abençoada, sabe? Que ficava Casa uma de mesa jogo? tipo essa, né? De cacheta. O abençoado, a gente tá falando ironicamente? É. Ah, Bem Porque não tem ironicamente. nada de abençoado, sabe? Olha essa tristeza. Aí eu fui no cassino um dia, porque tudo tava fechado, mas o cassino tava aberto, né? Tinha umas plaquinhas de acrílico assim, né, e tal. Aí eu jogava pôquer. Aí comecei no pôquer, você fica querendo algo a mais, sabe? Você perdeu ou ganhou, você quer algo a mais. Aham. É muito estranho. É tipo assim, o jogo é pior do que a bebida, se brincar, sabe? Eu tenho problema com bebida. Mas, tipo assim, o jogo é... Aí nessa casa da cacheta, quando eu era mais novo, meu avô, minha mãe, todo mundo jogava cacheta de R$1, R$2, nós acabava jogando. Eu falei, nossa, você jogar cacheta. E pra não ficar em casa e tudo, fui lá pra essa casa. E tipo, a gente ia pra lá sexta, saía domingo. Jogando. Virado. E bebendo. E usando droga. Traficante na mesa, tudo que você imaginar, sabe? E tipo, um xingando o outro, um desejando mal pro outro, né? Porque aquele jogo ali é muito mas você nem esquisito. sentiu o tempo passar. Não. E, tipo assim, comecei a perder muito dinheiro, sabe? Foi 3 meses, tipo, desse dia que eu bebi de agosto, né, até novembro. Aí, perdi muito dinheiro. A sorte que eu tinha mandado dinheiro para comprar vaca, uns negócios aqui, e eu não tinha coragem de mandar de volta. Aham. Mas o que eu tinha lá, sabe, foi tudo. Nossa. Tipo, mais de R$100 mil. E aquilo ali me deu um desespero muito grande, sabe? Eu fiquei mal e tudo, ia pro quarto, fiquei depressivo, e a hora que me chamava pra jogar, eu ia, sabe? Era tipo... Te tirava da depressão, né? O jogo. Não dava conta de nada mais. Mas só saía pra ir pro jogo. Você não tava trabalhando mais? Tava, mas bem pouco, sabe? Entendi. Ainda tava fazendo uns negocinhos de moto e tudo, mas recebendo muita moto que eu tinha vendido e já ia pro jogo. E isso é Aí você relativamente pensa, você recente. perde 1.500 libras, aí você vai trabalhar para ganhar 5 libras por entrega no outro dia. Começava a fazer lá, falava, não dou conta não. Aí eu chamava pro jogo, eu ia. Parava a moto lá no cassino de novo, sabe? Quanto tempo? Foi esses 3 meses. E por que você parou? Então, aí, um dia eu saí de lá, tipo assim, muito mal mesmo. E eu colocava o celular na moto assim, sabe? Eu falei, não, eu vou enfiar embaixo do caminhão desse. Não tinha mais sentido, sabe? Eu falei, você sai de lá assim, quando você perde, é muito agonizante, sabe? Aí eu falei, vou enfiar embaixo do caminhão. E pra ir lá em casa, eu passava numa rua movimentada. Era fácil. Acaba com isso, sabe? Toda vez é a mesma coisa, toda vez eu caio, toda vez eu... E peguei e saí com essa intenção mesmo, sabe? Peguei a moto, coloquei o celular do jeito que eu colocava, que viu o GPS, e saí pra lá. Aí era 6 horas da manhã, aqui era 3. É a hora da misericórdia. Aí, chega a mensagenzinha da minha mãe. Bom dia, meu filho, tudo bem e tal? A mensagem que ela mandava todo dia. Tô rezando terça por você e tal. Ela rezava o terço às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã de joelho, todo dia. Aí eu peguei e passei, eu lembro certinho o lugar, sabe? Eu passei nessa rotatória, fui pra casa, deitei. E
sabe, teve dia de eu vomitar lá assim, ó, ficar 2 dias sem limpar, porque eu não tinha força pra nada. Pro jogo eu tinha. Entendi. Muito... Aí eu saí de lá, 6 horas da manhã. No outro dia eu peguei e fui de novo Jogar? jogar. Aí, tipo, nem lembro se eu perdi ou ganhei, eu sei que eu cheguei tarde. E nisso meu avô tava internado, com Covid, meu avô Joaquim. Ah, Aí no dia 20 de novembro de 2020, né, ele faleceu. E eles tudo me ligando. qual o sobrenome do seu avô? É o Joaquim Joaquim da da Perpétua. Não acredito. Nossa, não sabia não. Aí naquele dia que meu avô faleceu, tipo, veio tudo à tona, sabe? Eu queria mostrar pra ele que eu tinha conseguido. Eu falei, pra quem que eu vou mostrar Perdeu a agora? oportunidade. E eu ajoelhei, chorei muito lá no meu quarto, sabe? Eu acho que eu fiquei umas 4 horas lá chorando, porque, tipo assim, eles tentavam me ligar e não dava. Eu acordei umas 2 da tarde e vi, sabe? E, tipo... Cara, foi muito estranho, porque um dia antes ele tinha mandado um áudio, tava bom, e já ia sair, né? Eu lembro. Ele não foi entubado nem nada. E naquele dia ali, foi o dia que Deus tocou mesmo, assim, sabe? Que eu recebi o batismo ali. Já peguei uma folha de caderno e falei assim, agora eu vou fazer diferente mesmo. E fui, e eu já consegui ir vendo atrás onde que eu tinha caído, sabe? Parece que cai as escamas mesmo, né? Aí era em 2020, minha mãe falou, não, meu filho, vem embora. Aí eu falei, não, mãe, eu preciso de ficar aqui agora. Sabe? Fazer dinheiro. Fazer dinheiro de volta que eu tinha perdido. E eu não queria voltar pra cair de novo, sabe? Ah, E aí começou a fase da minha conversão, que foi de 2020 até 2021, sabe? Foi muita batalha, né? A gente acha que é fácil. Das outras vezes foi fácil porque eu não sabia o que eu queria de verdade. Mas agora que eu sabia, não foi fácil ganhar dinheiro, não foi fácil trabalhar, sabe? Roubava minha moto, fazia muita coisa. Aconteceu muita coisa. E aí eu peguei e fui fazendo e tal. Chegou na quaresma, foi onde eu conheci o Rosário do Frei Gils, o Instituto Hesed, sabe? Eu comecei a trabalhar na moto o tempo todinho com foninho, rezando e tal. E, tipo assim, fui conhecendo de verdade Jesus, fui conhecendo de verdade, sabe? Sobre a igreja, o que que era a igreja católica, os santos, o que que era, sabe? E, nossa, eu ficava doido na moto, assim, sabe? Eu gritava, cantava. Igual eu lembro o dia que eu fiz uma confissão verdadeira mesmo, sabe? Eu fui lá, a primeira confissão que eu fiz, assim, de verdade. Fiz um exame de consciência e fui. Eu saí de lá cantando aquela música, hoje livre sou, sabe? Na moto alta, e o povo olhava, né? Acho que não entendia. Passando a moto, ele... Hoje livre sou. E, Assim- só um parênteses aí. Como que é a igreja católica lá? Tem a Capelania Brasileira Católica. Essa que eu frequentava, né? Ah, brasileira. Brasileira. Ah. É uma comunidade de São Paulo que manda os padres. Uma irmã que foi muito importante na minha conversão, que estava lá. Mas, assim, a igreja tá muito... Tá acabando, Lá sabe? Aos fora. poucos. Sabe? Tipo, essa A igreja... sorte é que tem a capelania brasileira lá, mas a igreja católica mesmo, assim, lá, né, amor? Tá Tá. muito... Então, Itália, o forte lá França. é o Brasil, né? É. Que leva pra lá. Tem É. muitas Aí lá tem profecias, né? grupo Que de do oração, Brasil ia sair esse na avivamento. E, capelania. tipo assim, lá tá sustentando, sabe? entendi. Ajuda a sustentar. E lá nessa igreja, sabe, eu tenho muita vontade de voltar lá, porque foi onde tudo aconteceu. Foi esse ano de batalha. Um ano muitas batalhas, mas, tipo assim, foi onde que eu passei a ter certeza que Jesus estava no barco comigo. Falei, independente do que acontecer, vai dar certo. 2021. É, Quando você tá vivendo aqueles ciclos, a facilidade de você ganhar dinheiro, de você negociar, era mais fácil do que nesse período aí? era. Porque quando você tá querendo, ele te prova, né? Porque, tipo assim, o inimigo sabia que a hora que ele quisesse, ele armava alguma coisa, eu caía Aham. e perdia tudo, sabe? Então ficava até mais fácil, vai ter mais dinheiro, vai ser uma perda Aham. maior, e aí vai. Só que a partir do momento que falou assim, nossa, agora ele decidiu viver castidade, decidiu fazer o certo, decidiu parar mesmo de beber, aí Ele que vivia... é onde que vem no as mundo batalhas errado. de verdade, né? Aí teve um retiro que essa irmã organizou, sabe? Quando você, no meio da pandemia, fazer um retiro lá, tipo assim, lá tava muito fechado, né? E nesse retiro foi onde que eu compreendi o que que era deserto. Que era esse momento que eu tava passando esse ano.
sabe? É onde que Jesus te leva pro deserto para você se conhecer, para depois você conhecer ele, para depois você amar ele. Porque se você não conhece, você não ama, né? Sem dúvida. Tipo, eu não conheço tal pessoa, eu já amo ela, né? Então eu me conheci, depois conheci Jesus, amei Jesus, sabe? Firmei esse propósito. Aí lá nesse retiro tinha 3 meninas no final, eles pediram para fazer um momento de partilha. Aí eu falei, eu vou viver a castidade, não vou beber mais, né, com a graça de Deus. Eu entendi que não é o Alexandre que é forte, é Jesus que me faz forte, a graça de Deus que me faz forte. Que qualquer momento que o orgulho tomar conta e falar assim, nossa, eu sou forte, eu caio. Né, igual eu caí das outras vezes. Eu chegava e falava, não, que eu não bebo mais e tal. Uma cesta básica fez eu cair, né? Uma perguntinha aqui que é só um questionamento bem aleatório, assim, até para mim mesmo refletir sobre. A gente sabe que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Mas diante de tudo isso que você viveu, vocês realmente acreditam que, não sei, Deus já nos coloca aqui na Terra com a nossa história feita e que você precisaria passar por tudo isso para chegar onde você está hoje? Ou que não estava isso planejado nos planos de Deus? Olha, hoje cada dor, cada coisa que eu passei serve para ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Sabe, eu acho que eu poderia ter aberto meu coração antes. Tipo, desde quando eu morava em Anápolis, desde quando eu vim morar na Caraíba, Deus me deu várias chances. Eu fiz o SEG-me em 2015, o mesmo que a Lara fez. E a gente ficou no mesmo grupo de partilha depois, só porque aí logo ele foi pra Londres. E eu não participei aí ele não de nenhum participou grupo. de nenhum. Então Deus me deu várias chances. Eu fugi de 2 retiros. Eu fui no retiro Ele e tal. foi no retiro. Fugiu? Ele foi e saiu. Não Isso. aguentava Tipo ficar assim, lá, ficou sabe? lá, tipo, igual a gente Era faz a o SEG. junta, né? Ele ficou lá Junta, 1 hora lá e de saiu. Anápolis Pegou e o carro e foi embora. Gente. Isso lá em Em Anápolis. em Anápolis. Quando eu No morava em retiro, Anápolis gente, ainda, pensa quando eu era a cara mais do novo. povo, tipo assim. Tipo, a luta da minha mãe foi 33 anos, entendeu? Tipo, antes mostrando que era Deus, depois, tipo assim, lutando pra me converter, mas... Ela falou, nunca rezei pra você parar de beber. Eu sempre rezei pra você ser batizado no Espírito Santo. Às vezes a gente Porque tem isso que mudar a resolução nossa dos oração. Né? problemas, né? Eu acho, igual você falou aí, eu acredito que Deus ele não quer nada de mal pra nós. O Certo. plano que Deus tem pra nós é o céu. E como Deus quer o céu pra nós, ele quer tudo de bom aqui nesse mundo também. Só que Deus ele nunca some da nossa vida, a gente que escolhe parar de olhar. E quando a gente escolhe parar de olhar, a gente começa a tomar decisões erradas que têm consequências, que é a bebida. A gente começa a ver alegria num lugar que às vezes não tem alegria. E aquilo ali tudo tem consequência. Então, tipo assim, não é que a gente precisa passar pelas coisas ruins para ter uma graça maior depois. Deus não deseja isso para ninguém. O desejo de Deus é que eu nascesse e crescesse convertida e cheia da presença dele o tempo inteiro. Mas as minhas escolhas me levaram a passar por coisas difíceis. Só que com Deus, até o pior da nossa vida dá fruto. Até o pior da nossa vida, Ele tira algo bom de ele tudo. tira algo bom. Então, assim, não é que nem eu, nem o Alexandre, não precisava ter passado por tudo que a gente passou. Mas, como Deus é tão bom, que até o pior que a gente passou, ele tira algo bom hoje. Perfeito. Não é que era o desejo Eu dele. tive escolhas, né? Igual você falou, tem ou o livre-arbítrio, o mas eu não destino. escolhia por Sabe? Deus. E vocês falando assim, agora eu consigo até imaginar. Porque eu gosto muito de imaginar como é que Deus se posiciona na nossa vida. E aí, vendo a situação que vocês passaram, cada um com as suas vivências, a hora que ele vê que a gente tá indo pelo caminho errado, ele fala assim... Ixi, ele vai Não era lá, pra você tá cara. aí, né? Você tá bom, você tá indo, você tá escolhendo ir, mas Mas... eu vou te trazer de volta. Eu acho que Deus fica lá imaginando assim... O que eu vou pôr lá agora pra ele ver que não é ali que ele tem que estar. Hoje sabe? eu não posso julgar ninguém que bebe, eu não posso passar no bar e falar, nossa, cachaceiro aí. Não pode. Não, eu tenho que mostrar o que é Jesus pra eles. E falar assim, você também tem jeito. Né? Hoje eu vou na clínica de recuperação. Tipo, Deus me levou numa clínica onde que era CO2, que era festa antigamente, sabe? E eu cheguei lá... O lugar que é a clínica era um lugar de festa. Aí eu depois fui- virou uma clínica de recuperação. Aí, Que tipo, eu fui ironia, falar, eu gente. fui testemunhar pra eles, e, tipo, o banheiro que tava atrás deles, eu lembro do meu nariz saindo sangue lá.
E eu falei pra eles, eu tava aqui, aconteceu isso. Hoje a graça de Deus me alcançou e ela é pra todos vocês. Ela não é só pra mim, não é só pro Alexandre. Sabe, vocês têm que abrir o coração pra Deus, pra Nossa Senhora. É a história da oração da sua mãe, velho. Não é sobre parar de beber. É sobre o seu encontro com Deus. E aí o resto se resolve. Um retiro, ele é tão Exatamente. importante, tem tanta conversão, né, depois de um retiro, porque esse primeiro amor é você conhecer Jesus. Né? A partir do momento que você vai lá no SEGM, você abriu o coração, você conheceu, a pessoa nunca mais é a mesma. Ela pode até errar depois e tudo, eu concordo com o que você falou em partes também, que tipo assim, às vezes Deus permite algumas coisas, né, para depois você poder, em cima daquilo, estar ajudando. Não é o desejo de Deus, mas ele permite. Ele sabia o tanto que eu ia aguentar ali, né, ele me fortaleceu, né, para falar, não, um dia ele vai sair, ele vai conseguir. Quem colocou o limite foi você, né? Você que falou, meu limite vai ser não ser preso e nem morrer. E foi lá na beiradinha mesmo, assim. A gente falando assim do que Deus, como que ele age. Se não tivesse recebido aquela mensagem da sua mãe ali na moto, você teria tirado sua vida? Sim, naquele dia sim. E foi um cuidado, né, de Deus. E a oração de uma mãe, né? Quando eu vi a história de Santo Agostinho, que eu conheci depois, né? Ele se converteu com 33 anos e foi 33 anos a mãe rezando também. E minha mãe hoje fala, nossa, eu sou Santa Mônica, sabe? Porque ela falou, não jogo mais na Mega Sena, não quero saber de mais nada, sabe? E aí, beleza, pandemia, aí foi quanto tempo você... Dessa conversão você voltar. Foi... Aí, tipo, tinha um supermercado que tava à venda aqui, quando deu em fevereiro, tipo, começou em novembro, né? Quando deu em fevereiro, março, tava na época da quaresma, que foi a mais forte pra mim. Tinha um supermercado à venda aqui, minha mãe falou assim, vem que eu vou inteirar, se precisar, e compra o mercado e volta. Só que o cuidado de Deus não deixou, sabe? Falou, não tá na hora. Eu falei, mãe, eu vou ficar mais 3 meses. Aí fiquei, aí depois falei assim, não, vou ficar até perto do meu aniversário, de setembro. Qual que era o seu objetivo? Tipo, poder trazer dinheiro, mas depois que eu conheci Jesus, meu objetivo era não cair mais. E lá a igreja, você tava junto com a igreja, né? Você não queria deixar aquilo Aí lá eu conheci a Renovação Carismática, o grupo de oração, sabe? Eu falei, eu queria ficar lá, na verdade, sabe? Mas aí Deus falou, você tem que ir. Voltar e encontrar aqui a vida antiga e voltar. A caminhonete E como com lá som ele e tal. tinha encontrado uma coisa que deu certo, aí ele, e se eu voltar e não tiver lá? Eu já tinha colocado no meu coração para construir uma família, casar, coisa que o demônio já tinha roubado, né? Tipo João 10:10, o demônio veio para roubar, matar e destruir. Tipo, ele roubou tudo que eu tinha, né? Matou meus sonhos, destruiu, né, o que eu tinha vontade de fazer, esse desejo da família. Mas Deus vem para que tenha vida e vida em abundância. Então, tipo, a partir do momento que eu segurei na mão de Deus, eu falei assim, ele tá dentro do barco comigo, aí tudo mudou. Eu falei, eu vou achar minha esposa. Então eu vim atrás de uma esposa, uma mulher para me casar. Eu não vim atrás mais de uma mulher só para sair, para ir para Caldas, para ir para... E, tipo, firmei esse propósito realmente, sabe? Setembro. Só que esse molde de Deus e, tipo assim, as coisas dando errado e eu precisando fazer mais um dinheiro foi me segurando lá. Porque Deus sabia que eu precisava daquele tempo. Eu precisava de, sabe, até mesmo para as pessoas de lá testemunhar. Né? Eu cheguei numa casa, eu morava na casa onde que né, todo mundo... Lá é normal fumar maconha e tal, dentro da casa e tal. E eu falei assim, não quero ficar mais aqui, né? Agora eu converti e tal. Fui pro outro lado da cidade. Fui pro outro lado da cidade e fiquei igual um santo mesmo. Eu trabalhava, rezava o dia inteiro, sabe? Escutando Frei Gilson, escutando pregação. Até que um dia Deus falou, eu tenho que voltar lá. Sabe que seus amigos pensavam assim... Não, ria Aconteceu, dele, né? né? Falava, Ô, vem cá e tal. Otário. Eu falava, não vou não e tal. Vocês bebem e tal, sabe? Eu não tinha compreendido ainda. Aí Deus falou, você tem que voltar lá. Aí eu falei, não posso, sabe? Aí pegou e deu uns trem errado na casa. Pra você ter ideia, nessa casa, o dia que eu cheguei lá é tudo dividido de tipo gesso, né? E eu fiz a mudança sozinho, meu celular fazendo aquele barulho. Quando chega a mensagem, né? Eu dormi. O cara quase quebrou a porta, moço. Foi... Saí lá, o cara me xingou tudo, numa outra língua também, que não era inglês nem romeno, porque o romeno que eu entendia. E eu falei, desculpa, né, e tal. Beleza, né? Entrei pro Mas quarto. por que ele brigou com você? Por causa do barulho do celular vibrando. tá. Como lá é gesso, qualquer barulho você escuta do outro quarto. Entendi. E Aí no outro ficou vibrando quarto- a noite inteira.
No outro quarto tinha um muçulmano e tudo, me tratou bem, né? Dormi. Aí no outro dia eu montei eu fiz tipo um altarzinho, né? Que na época eu rezava, ela acendia vela e tudo. Eu ainda rezo, mas esse altar de lá, tipo, nunca vou esquecer, sabe? Você botou fogo no prédio. Não. A hora que eu abri a janela, olhei lá pra baixo assim, a mulher tava sem a Pelada, parte de né? cima, sabe? Topless. Eu falei, meu Deus do céu, né? Olhou Aí eu liguei pro pra... altar. Era verão, era verão, era verão. Era... Que mês que era, hein? Não, era março, abril, né? Só que, tipo, ela tava lá. De boa. De boa. Aí eu liguei pra mulher, né? Pra dona Ai, que linda. da casa. Ela pegou e falou... Ela era romena. Ela falou, não, ela é romena também. É porque ela é da vida e tal. Tipo, dentro da minha casa, sabe? Aí, tipo, eu comecei a fazer comida e a mulher ia só de... Aí essa mulher começou a querer ele, entendeu? Aí ele saiu. Previsível, tentação mesmo. previsível. Mais uma tentação. previsível. Só que lá eu saí, sabe? Eu vi a história de São Francisco, que ele pulou nos espinhos, né? Quando ele teve vontade e tal. Pedi intercessão de São Francisco. Eu comecei a entender o que era o santo, né? A tentação lá. Fui fazer uma confissão, pedi para o Padre Pio. E lá eu consegui ficar de boa. Até que, tipo, a mulher mudou, o cara pegou e mudou um de boa. Indo bem, Deus falou, volta lá. Não, onde que você Na morava? outra casa. Aí eu rezava e tal, ia lá na casa. Só que, tipo assim, quando é acostumado, né? A gente tá ali bebendo e tal. Eles estavam bebendo, eu tomando a minha sem álcool. Só que aí vem uma conversa, você fofoca, você entra no meio. Aí eu saí de lá já pedindo perdão, rezando. Falei, vou confessar. Mas é isso que é ser santo, né? Tipo assim, não é você se afastar e se fechar ali. Você conseguir seguir o caminho tão próximo ali. Tá no próximo. E aos poucos... Fazer a mudando diferença essa na coisa. vida deles, né? Fala assim, nossa, Deus fez a diferença nele mesmo, né? Mas é muito difícil, né? É, Ainda mais lógico no primeiro que é. momento. Aí eu peguei e mandei mensagem pra menina da agência. Tipo, veio isso no meu coração, sabe? Que não era pra mim vir no final do ano, porque minha família bebe muito. Então, tipo assim, mandei mensagem, falei, vê um dia que tem em janeiro, que tiver passagem, o mais próximo e tal. Aí tinha dia 7 de janeiro. Pra você vir de vez. É. Aí eu peguei e vim. E cheguei, né? Tipo, todo mundo das mulheres acha que você chegou, tá milionário, né? Chegou de fora. tem isso, né? É verdade. Já viu? Chega uma pessoa E eu que procurando morou minha fora, esposa. Queria Tá minha o povo todo esposa. fala todo. assim, nossa, chegou de Londres. Que isso, consegui emprego em Não qualquer tem no lugar aí, ó. Brasil. É assim. E, tipo, lá foi muitas batalhas, sabe? Em 2018, eu fui em Fátima. E lá em Fátima, quando eu conheci a história, né, da aparição de Nossa Senhora, que pediu para rezar o terço todos os dias e tudo, fiquei fascinado, sabe? E nessa época que eu não tava bebendo, eu tava rezando o terço todo dia. E nessa casa, um dia de jogo, um dia eu fui no espelho e falei assim, Nossa Senhora, será que eu tô certo de ter pedido pra senhora pra minha vida mudar? Pra mim não cair mais? Porque eu tô aqui acabando com tudo. Sabe? Você é tentado a questionar, né? Sobre Nossa Senhora e tudo. Mas aí depois eu vi, sabe? Que ela tava cuidando de tudo. Que ela tava ali junto com a minha mãe, né? Tipo... Aí eu voltei lá, sabe? Em Fátima. Antes de vir embora. No dia do meu aniversário. E foi... Tipo assim, aconteceu coisas lá, assim... Sabe? Eu nem sei explicar. Confirmações mesmo. Aí eu vim com esse desejo muito forte de casar, né? De conseguir achar minha esposa. E aí você Voltou vai de vez, segurar a né? história aí, porque É. agora a gente... Aí Conhecendo ele veio essa sem história. querer voltar mais, né, amor? A Você intenção veio pra ficar, era vir pra ficar, né? Sem voltar. Certo, mas a gente vai chegar nesse encontro, porque... Vamos criar uma linha cronológica onde elas se encontram. Lara Vianopolina. Eu sou mais batida, né? O povo já conhece. Cresceu aqui, infância aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Aqui, assim, morar aqui eu nunca tinha morado, até 2 ou 3 anos atrás, né? Onde você morava? Em Goiânia. Mas você nasceu lá? Eu nasci aqui. E foi só pra que lá? eu só vinha final de semana, né? Toda a vida eu morei lá. Entendi. Aí eu nunca tinha morado aqui. Então eu ficava lá em Goiânia, estudava, morava lá e tal. Só que quase todo final de semana eu vinha pra cá. Uhum. Porque tinha a família toda aqui, meu pai, minha mãe. Então vinha, sempre. Então, Era boa aluna? eu sempre fui média. Média. Não era a melhor,
mas também nunca fui a pior. Nunca fiquei de recuperação na vida. Aham. Não dei trabalho, assim, não, na escola, não. E na época da infância, adolescência, você já tinha alguma vivência dentro da igreja ou não? Assim, a minha família toda a vida foi católica, né? Tanto o meu pai, assim, sempre foi muito católico, minha mãe também católica, toda a minha família tinha essa vivência católica, só que, aí assim, eu me considerava católica, só que com o passar do tempo, para mim, assim, a missa era muito chata, e eu não faltava a missa no domingo, porque lá em casa o pau comia. Ah, Se eu e João Marcos faltasse à missa, você não precisava esperar meu pai conversar com nós a semana inteirinha. Então, nós ia. e você e o João Marcos Não? eram parecidos nessa questão? Assim, o João Marcos, eu acho que ele... Não sei, assim, em algumas áreas ele se perdeu mais do que eu, mas eu era mais sem juízo. Ah, Tipo assim, eu não tinha... Pra mim, eu não tinha valor nenhum, sabe? Então, pra mim, não importava o que ia acontecer comigo. Eu não estava preocupada. Eu não Entendi. tinha essa noção que eu tinha algum valor. E, assim, muita coisa aconteceu na minha vida, assim. Eu tinha muitos problemas, sabe? Internos, assim, que eu não conseguia resolver e eu comecei a procurar resolver nas coisas do mundo, assim. Aí foi onde também eu comecei a beber muito na minha adolescência, né? com quantos anos você começou a beber? Cara, eu não lembro. Mas eu acho que a primeira vez que eu bebi... Coitado, meu pai e minha mãe. Mas eu acho que a primeira vez que eu bebi foi uma vez que eu fui pra Festa casa de uma barraca. amiga. Não, uma amiga da escola. Eu fui pra casa dela. Aí foi lá a primeira vez que eu bebi. Eu acho que eu tinha uns 15 anos. Foi... Assim, pra hoje em dia não é tão cedo. Não. Mas aí também, eu acho que aí a bebida também fez o estrago da minha vida, viu? Coitado do meu pai e minha mãe. Mas Quem sempre foi foi? bebida ou você... Eu tinha, sabe o que é? Eu tinha medo de usar a droga igual meus amigos, assim. A maioria das pessoas que eu andava usava droga. Só que, como eu já ficava muito ruim com bebida, eu tinha medo de usar droga, Ficar tipo, numa bad trip. pó, cheirar pó e tal. Eu tinha medo de usar essas drogas, assim, porque eu sabia que eu já não prestava com bebida. Então, o que eu usava, assim, era loló, esses trem. Mas era mais bebida. Mas aí foi onde minha vida foi ficando bad. Meu pai e minha mãe sofreu demais, viu? Coitado do meu pai e da minha mãe. Você fez direito, né? Foi. E aí, na época da faculdade, era farra? Como é que era? Assim, igual, eu nunca dei trabalho, assim. Eu dava trabalho mais de bebê mesmo. Mas eu nunca fui de dar trabalho de... Igual, eu fui namorar muito mais... Eu tinha mais de 22 anos. Namorar sério? Namorar mesmo. Então, assim, de homem, eu nunca fui de ficar namorando, assim. Eu beijava na boca. Uhum. Mas não ia pra frente. Porque, no fundo, a minha vontade era assim, eu sabia que eu falava, não, eu quero um dia na minha vida, eu quero casar e tal. No começo eu tinha essa vontade. Aí, depois que eu fui vivendo as coisas do mundo, eu comecei a ver os casamentos mais acabados. Eu comecei a ver, assim, mulher traindo marido e marido traindo mulher, todo mundo sabendo, os dois sabendo e tudo junto. Aí eu falava assim, gente, o único casamento que eu tenho de referência é do meu pai e da minha mãe. Que esse, eu sei que, assim, tudo que a gente passou lá em casa, sabe? Meu pai sempre junto com a minha mãe sempre junto com meu pai. E aí eu falei, mas é um casamento no meio de 50 mil que eu vejo que tá errado. Então, tipo assim, essa é a exceção. Então, eu não quero casar. Porque eu vou a chance de dar passar por errado. tudo isso errado também. Então, o que eu queria era assim, eu nem sei o que eu queria. Eu vivia aquela vida ali sem expectativa pro futuro, sabe? Isso morando em Goiânia. Morando em Goiânia e estando muito aqui também, né? Quando... Lá em Goiânia, Deus foi muito bom comigo, de verdade.
Porque lá em Goiânia, o povo que eu saía lá de vez em quando era mais uns amigos de uma amiga minha daqui. E eu não gostava muito do povo, que era aquele povo rico e que gostava de ostentar, sabe? Aqueles homens que, porque eu tenho dinheiro e aí as mulheres tinham que estar lá. E eu sempre achei isso ridículo. E eu gostava era de gente mais simples, sabe? Então, eu bebia mais, eu comecei a beber mais, foi aqui. Que aí eu vinha final de semana e aí a maioria dos meus amigos era daqui. Eu não gostava muito do povo de lá. Porque era assim, graças a Deus, nunca faltou nada pra gente. Mas eu não era rica igual eles e também não queria... E tipo assim, só que nunca tinha me faltado nada. Então, eu não queria ficar dependendo daquele povo. Aí, era poucas vezes que eu saía lá, assim, sabe? Porque lá era bem pior, né? Se eu tivesse enlerado lá, eu acho que, não sei, lá era bem pior, o povo que eu saía lá, sabe? Você fala em questão de consumir droga, essas coisas assim? Aí lá a gente andava assim, era gente que vendia droga e tudo mais. E isso mesmo sendo gente com muito dinheiro e tal. Não, os mais ricos eram os pior, né? Cocaína é caro, né? Mas você sabe. Tá informando. Então, tipo assim, Deus foi muito cuidadoso comigo. Assim, que eu gostava mais de vir pra cá. Aí eu vinha pra cá. Meus amigos, a maioria, assim, amigo mesmo, era daqui. Você formou e ainda ficou lá em Goiânia? Assim que eu formei lá, eu vim pra cá. De mudança? Aí, assim, eu formei lá. Aí, na época que eu falei, vou tirar o AB, né? Não sei, eu não tinha noção ainda do que eu ia trabalhar, se ia concurso ou não, mas eu resolvi tirar o AB. Aí eu fiquei 1 ano estudando para o AB e passei. Aí quando eu peguei minha carteirinha, eu voltei para cá. Aí eu trabalhei pouco tempo no escritório de advocacia aqui. Aí depois eu falei, gente, isso aqui não é para mim. Porque eu não dava conta nem de cobrar dos outros, entendeu? Eu ficava com dó. Nunca cobrei de ninguém. Tipo, eu não dava conta de cobrar. E, assim, o povo... eu tinha muita dó. O povo chorava, chegava lá chorando. Eu nunca esqueci. Um dia eu fui numa audiência lá, que era rodízio, né? Não é... Aqui é tipo atendimento público. O pessoal liga pra você e tem um rodízio de advogados. Aí você chega lá, você vai pegar a causa que tiver lá. Que é a pessoa que não tem dinheiro para pagar o advogado, certo? Aí eu cheguei lá... Aí era uma pessoa que eu conhecia, a pessoa chorando demais. Eu falei, gente, não dá. Naquele dia eu vi que não dava pra mim. A sorte é que eu fui acompanhando uma outra advogada. Porque se fosse eu, sabe que dia que eu ia cobrar? Nunca. Assim, eu não dava. O lado humano é muito difícil, né? Nessas questões. Eu cobro. Gente, eu nunca cobrei de ninguém. Aí eu falei, não, gente, como que faz? Sem futuro pra mim aqui. Não, E isso foi uma coisa que te incomodou? O fato de você constatar isso e pensar, cara, eu estudei, mas não quero exercer. Foi uma época que eu fiquei muito perdida, assim. Porém, nessa época eu já tinha muito Deus, né? Então, por mais que foi uma época que eu fiquei perdida, assim, perdida, eu falo... Em relação no ao rumo que eu fazer. Ia tomar, eu tinha muito Deus, assim. E eu sabia que Deus ia dar um jeito... que nos propósitos dele, ele ia me levantar para fazer uma outra coisa. E aí foi um tempo que, nossa, aí foi ruim. Que eu fiquei aqui em Vianópolis sem trabalhar. E uma coisa que eu odeio é depender do dinheiro das pessoas. Sabe? Eu gosto de eu trabalhar, ter o meu dinheiro para eu poder viver ali com o que eu tenho. Independente. E aí eu dependendo do dinheiro do meu pai. Aí eu falava, não, velho, isso aqui não tá certo. E eu ficava muito incomodada. E aí eu comecei a pedir pra Deus uma saída, né? Eu falei, meu Deus, e aí agora o que eu vou fazer, né? Tá bom que a advocacia não dá certo pra mim, mas e aí? E então o que eu vou fazer? Aí foi quando eu já fazia várias coisas, vídeo, arte, para o grupo. Que eu já servia no grupo... E a igreja, às vezes, precisava também, eu sempre fazia. E aí eu tinha interesse, que eu tinha tempo, né? Aí eu ficava, eu mexia e fui aprendendo e melhorando. Aí um dia, foi o Estúdio Metro, tava precisando de alguém para poder
gerenciar as redes sociais, produzir conteúdo e tudo. Aí eu lembro o dia que a minha cunhada foi lá e falou, tá precisando de alguém lá, você vai lá e tal. Eu fui lá. Aí o Matheus, lindão, aí eu conversei com ele, ele falou, não, pode vir amanhã. Olha. Aí eu comecei a trabalhar lá. No que eu comecei a trabalhar lá, eu gerenciava, eles têm 2 empresas, né? Do estúdio e da marmoraria. Sim. Aí eu gerenciava os 2, aí outras empresas começaram a me procurar. Aí foi onde eu comecei a atender várias outras empresas. Entendi. Aí foi onde foi dando certo, sabe? Aí foi muito bom pra mim. O marketing digital, a produção de conteúdo, essas coisas, foi muito bom pra mim. Só que chegou uma época que igual... Aí já foi na época que a gente já tava junto, né? Mas peraí, essa época aí você já fazia parte do grupo, já estava dentro da igreja. Quando que aconteceu essa mudança? Daquela fase de festaiada pra entrar na igreja de fato. Eu também precisei, assim, chegar no fundo do poço. Eu não era uma pessoa que eu tava ali no rolê, todo mundo achava que eu era muito alegre, a mais feliz que tinha, a que sempre tava fazendo graça, eu sempre tava com alguém, porque eu era muito carente, então pra mim, assim, isso aí foi me destruindo também. Porque eu não tinha filtro. A pessoa era a pior pessoa do mundo, mas eu precisava de estar com alguém, entendeu? Então eu tava ali, aquela pessoa. E aí, pra mim, pra mim eu não tinha valor nenhum. Então qualquer coisa pra mim tava bom, porque qualquer coisa pra mim era muito. Supria, né? E aí, todo mundo achava assim, nossa, a Lara é muito alegre e tal. Só que nessa época eu já era muito triste. Eu já tinha muitos problemas, sabe? Não entrava dentro do quarto sozinha ali. Não, era terrível. Eu nunca cheguei em casa assim feliz, sabe? Eu chegava sempre, eu lembro do meu pai assim olhar pra mim, saindo pra festa e tudo. Aí falava, filha, você tá linda e tudo. Quando eu chegava, ele teve dias assim dele olhar pra mim e chorar, falar assim: "Minha filha, você sai daqui tão linda, o jeito que você chega. Olha como que você chega aqui". E aí, assim, eu tava mesmo assim numa vida que hoje pro mundo é muito normal, mas pra mim eu tava muito mal. E aí foi na época que eu fui ficando cada vez pior. Fui ficando cada vez mais triste. Tudo que eu procurava, assim, né? No mundo, na bebida, tudo isso ali na hora era o pouco de alegria que eu tinha. E aí, quando acabava, eu ficava bem pior. E aí foi quando eu entrei em depressão profunda, assim. Mas é igual... Tem gente que consegue viver, né? Que tem a depressão e consegue viver. Eu entrei em depressão, assim, não saía da cama. Meu pai chegava todos os dias, assim, dava comida na boca e tudo, assim. Eu fiquei na cama. Isso em Goiânia? Sem falar, eu mal conversava, não falava, só chorava. E eu lembro de um dia... meu pai me levar no psiquiatra, né? Eu ia assim, eu pesava 42 quilos. É muito pouco, é assim... Hoje eu sou 10 quilos a mais. Aí eu chegar assim na psiquiatra lá com meu pai, eu ficava lá assim, eu não falava, nada. Aí eu lembro de ela me chamar assim pra entrar no consultório. Aí ela me chamou, eu não lembro o que ela me perguntou, fez uma pergunta, 2. Aí eu lembro que ela já ligou lá fora e chamou meu pai. Ela falou assim, olha, sua filha ela tá em estado de... Aí eu esqueci, é quando não tem mais reação, assim. Apatia, ela falou. Sua filha já tá em estado de apatia e tal, e ela não tem que ser tratada logo e tal. Mas, tipo assim, ela não... Foi 2 perguntas, ela já chamou meu pai lá correndo, sabe? Eu já vi quão grave tava a situação. Aí eu fiquei na pior mesmo, assim. Sem condição. Aí eu tentei suicídio, eu não podia ficar sozinha. E, assim, era tudo... Eu lembro do meu pai, assim, não comia. Comia nada. Nada. Eu lembro do meu pai... Às vezes tinha uma coisa que eu gostava de comer muito antes. Ele ia lá do outro lado de Goiânia para poder buscar e trazia. Implorava para eu comer um pedaço, assim, sabe? Uma bolacha. E aí, quando eu comia, era
A festa. a pra ele. realização, né? E eu lembro, assim, dele... Eu nunca esqueci disso. Todas as vezes lá na cama, ele saía... Ele tinha que trabalhar, né? Aí ele ia sair para trabalhar de manhã. Aí ele chegava lá e, na época, ele estava com um problema na coluna bem grave, assim. Dava para ver a coluna dele torta, assim, sabe? Sei. E aí ele, com muita dor, ele ajoelhava lá no pé da minha cama e rezava o terço inteirinho antes de sair. E toda vez ele ficava, minha filha, reza comigo uma Ave Maria. E eu não tinha força para abrir a boca. Não conseguia falar. Eu lembro muito disso, sabe? E aí eu tentar rezar assim, não conseguia falar. Aí que eu chorava mesmo, né? Aí quando ele voltava do trabalho, a mesma coisa. Ele pegava, ajoelhava lá no pé da minha cama, rezava outro terço e ficava, sabe? Meu pai e minha mãe, eles lutaram por mim assim como muitos pais não lutam, sabe? Porque quem olhava pra mim assim na época, não achava que eu tinha solução. Pra mim, eu não tinha solução. Tipo assim, você hoje tem noção daquela época, o que você sentiu, o que você pensava, o que era a sua visão? Não, eu só tinha o pensamento de morte. Só o tempo inteiro. Eu ficava procurando na minha cabeça, assim. Quando eu rezava, eu lembro que eu dormia numa cama assim e tinha uma parede. E na parede tinha um papel de um dia que eu fui na missa com meu pai. E eles deram um papel, assim, tipo um quadrinho de Jesus misericordioso. Que tem as chagas, assim, sabe? E esse papel eu grudei nessa parede lá. Todas as vezes que eu ia dormir, ele estava lá. E quando eu fiquei nessa situação, esse papel estava lá. E eu lembro que a única oração que eu conseguia fazer, assim, eu olhava para Jesus e eu falava, Jesus, por favor, a única coisa que eu te peço é para o Senhor me levar. Eu não quero mais viver dessa forma. Tipo assim, porque eu tinha consciência do sofrimento do meu pai e da minha mãe. Eu falava, velho... E, além disso, eu tinha consciência do sofrimento que eu fiz eles passarem antes. Porque, pra mim, né, não sei, eu não queria que eles sofressem. Eu tava sofrendo também. Mas eu fiz eles passarem muita coisa. Eu lembro do meu pai me buscar, assim, nos lugares, eu vomitando dentro do carro dele, sabe? E eu era muito nova. Pra ele é muito triste. E ele triste, assim, chorando. Meu pai chorando. Eu chegar dentro de casa, assim, ele chorando, me limpando, me dando banho. Então, assim, eu vi que foi muito sofrimento para eles, sabe? E naquele momento ali, eu ficava pensando em tudo que já tinha passado e no que eles estavam passando também. Eu falava, Deus, eu sei que eles vão sofrer. Na minha cabeça, eu sabia que eles iam sofrer se eu morresse. Mas, para mim... Eu falava, a vida deles vai ser muito melhor sem mim. Então, eu não tinha essa noção, assim, para falar... Nossa, eu vou fazer um mal para minha mãe e para meu pai. Para mim, se eu morresse ali, eu ia estar fazendo bem para eles. Entendeu? Então, por isso, o tempo inteiro, na minha cabeça, eu só ficava caçando um jeito da minha vida acabar, sabe? Só que, ao mesmo tempo... Eu olhava para o quadrinho de Jesus. E aí eu não tinha coragem. Toda vez aí eu falava, gente, hoje eu não aguento mais, assim, no meu inconsciente, né? Eu falava, porque eu pensava, era o tempo inteiro, eu não tinha paz na minha cabeça. Tormento. Não tinha paz, assim, ó. Eu era uma pessoa que não tinha paz na minha cabeça, sabe? E era só tristeza e uma angústia muito grande, assim... E nada, era só escuridão. E às vezes que eu tinha um vislumbre de luz, assim, é quando eu olhava para aquele papelzinho. E aí eu olhava assim e como eu falava, então, Jesus, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, não tenho força, não tenho coragem para acabar com a minha vida. Então, o Senhor me leva. Tipo, se eu ficar sem comer ou se eu... Sei lá, se acontecer alguma coisa comigo, permite que alguma coisa aconteça comigo para que a minha vida acabe. E era essa a minha oração. Aí, todos os dias, meu pai sempre rezando, né? Sempre rezando, sempre rezando. E aí eu comecei a ser medicada, os medicamentos ajudaram muito, assim, com o tempo, né? E aí eu fui começando a pelo menos levantar da cama e tal.
E aí Aí teve um dia que eu fiquei muito mal. E aí foi na vez que eu tentei suicídio. Aí eu lembro que depois desse dia eu voltei para casa. Aí meu pai e minha mãe continuaram em oração e tudo. Voltou pra casa do... Voltei para minha casa. Ah, tá. Né? Aí eu fui para pronto-socorro e tudo. Ah, sim. Aí, nesse dia, eu voltei para casa e aí, assim, meu pai e minha mãe, eles continuaram em oração e foi isso que eu tenho certeza que, assim, tem momentos da vida que a gente não tem força para ter fé. Então, outras pessoas têm fé pela gente. E o meu pai e minha mãe foram isso na minha vida. E meu pai, ele é um anjo de Deus. Tudo que meu pai passou, assim... Lá dentro de casa, se eu for contar, vocês vão falar, né? Não, é impossível, sabe? E aí, pegou e passou uma semana que eu tinha tentado suicídio. Eu já estava assim, eu ia para a faculdade e tudo, mas eu era uma pessoa, assim, sem vida. Sabe, assim, eu ia, mas eu... Sabe aquela pessoa, assim, que você olha na cara dela, você vê que não tem nada ali dentro. E não tinha nada dentro de mim. E, ao mesmo tempo, eu continuava, assim... A minha única vontade da vida era morrer. E aí foi... quando uma semana depois desse dia, uma pessoa me ligou. Falou assim... Eu tinha feito o SEGM, né? E, na época, o SEGM foi bom pra mim e tal. Foi muito bom. Eu lembro, assim, que eu sempre fui muito tocada nesses treinos da igreja. Só porque... Eu tinha ido só no SEGM, eu não tinha costume de ir em outras coisas. Aí, uma semana depois, uma pessoa me ligou e falou assim, Lara, você está sendo... Eu estou ligando para te convidar para participar da vigília do SEGM. Aí, na época, eu falei, nossa, né? E eu fiquei muito sem graça, e eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu falei que ia já... Assim, na minha cabeça, eu já tinha desculpa certa para dar no dia que eu não ia, entendeu? Fiquei doente, não vai dar. E aí, mas só que eu falei que ia. E aí, passou umas semanas, chegou o dia lá. Aí eu falei, eu acho que eu não vou, né? O que eu vou fazer lá e tal? E não conhecia, assim, o povo. Conhecia, mas... E nisso, ninguém sabia do que eu estava passando. Porque aí, assim, meus amigos eram daqui, aí todo mundo, tipo, a Lara sumiu, tá estudando, né? Tá pra lá, porque eu já morava lá. E aí, todo mundo só, quando me via a máscara, né? Tipo, depois, antes e depois. Mas nesse tempo que eu fiquei pra lá, assim, que eu passei por tudo isso, ninguém sabia. Porque eu nunca fui de ficar falando pros outros, assim, né? Mas eu acho que, não sei, acho que todo mundo já dava pra perceber que alguma coisa não estava certa. E aí acabou que eu fui nesse primeiro dia. Eu fui porque a Adriele ia, e na época eu era muito amiga da Adriele, ainda sou. Aí eu vi que, vai ter uma amiga minha lá, então eu vou, né? E eu lembro, gente, olha como que eu acho que as coisas do mundo, assim... tomaram tanto tudo de mim que eu era católica, sou católica, mas sempre tinha sido. Fiz primeira comunhão, primeira eucaristia, comungava, ia na missa domingo, mas eu cheguei lá naquela sala e o Santíssimo estava exposto e eu não sabia o que era. Eu não tinha noção o que era. O Santíssimo estava exposto e eu cheguei lá, era uma coisa estranha para mim. Tipo assim, eu cheguei... Aí eu vi que tava todo mundo em volta, falei, é alguma coisa importante, né? Mas ali eu não tinha consciência que ali era Jesus. E aí eu fiquei lá assim. Aí o povo, no primeiro dia foi de boa, no segundo dia, aí foi onde que as coisas começaram a acontecer, né? Aí eu olhava assim, o povo chegava lá chorando, lá na frente. E aí chorava e tal, e aí eu não sabia o que era repouso no Espírito Santo, e o povo caindo lá, eu falei, nossa, eu achando esquisito. E eu, gente, o que tá acontecendo aqui nesse lugar?
Aí, na minha cabeça, veio assim, tem alguma coisa muito importante aqui, né? Muito maravilhosa aqui, que isso aqui tá acontecendo. Mas eu, católica, não sabia o que era, sabe? E aí eu peguei e continuei lá. E eu, assim, e ninguém sabia que eu tava destruída, né? Mas lá, assim, eu não queria ir para os lugares mais, porque eu não tava dando conta mais de disfarçar como eu tava mal. E aí, nesse dia aí, o povo chegava e eu levantava a mãozinha lá, porque o povo falou assim, nós da vigília temos que rezar pelas pessoas que vêm aqui, né? E eu, na minha cabeça, eu pensei, coitados, o povo precisa Tô da minha rezando nem pra oração. mim, né? Coitado desse povo. Mas eu pegava, levantava a mão lá e rezava a Ave Maria, que era o que eu sabia rezar. E rezava pro povo e tal. Aí, por providência, que Deus é muito providente, entrou alguém lá dentro da vigília e falou assim, olha, todo mundo que tá aqui dentro, é normal que às vezes você não tenha noção do que tá acontecendo aqui. Mas quando Jesus está exposto na Eucaristia, igual ele tá aqui está Jesus. Aí parece que abriu assim minha mente, né? Aí eu falei, então é Jesus. E aí, quando ele falou isso, aí eu senti uma coisa que eu senti uma coisa muito forte dentro de mim. Porque eu pensei assim, eu falei, Jesus, então o Senhor tá aqui. E o Senhor sabe tudo que eu tenho passado. E eu não aguento mais. Eu não tô aguentando mais viver dessa forma. Então, eu preciso da sua ajuda. Eu não posso sair daqui dessa forma, porque eu não aguento. Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Então, eu preciso que o Senhor faça na minha vida hoje. Me ajuda. Me ajuda do jeito que o Senhor puder. Me tira disso que eu estou vivendo. Eu não aguento mais. E, assim, naquele momento que eu acreditei que Jesus estava ali. Eu vi que Jesus estava ali, sabe? E eu falei, Jesus, não tem mais saída para mim. A única pessoa que pode me ajudar é o Senhor. E aí, só que eu falei isso dentro de mim. E quieta, intacta lá no lugar que eu tava. Aí passou um tempo, tava tendo uns momentos de oração lá. E aí eu via o povo chorar lá. E aí teve uma hora que eu não aguentei mais, já comecei a chorar também. Aí eu falei, moço, o que eu tô fazendo aqui? Isso era que ano? Você lembra? Eu não lembro. Foi um ano depois que você fez o Segme? Foi um ano depois. Foi quando que a gente fez? 2015. Foi em Ela 2016. É muito boa de data. Não sou. Eu perco a cronologia das coisas. Aí em 2016, né? Aí nesse momento, eu peguei, tô lá, aí teve uma hora que eu não aguentei mais, assim, eu comecei a chorar lá na porta, porque eu já comecei a sair de lá, né? Falei, pô, vai ver eu chorando aqui. Aí veio uma pessoa, a Andréia. Aí a Andréia falou assim, eu posso rezar por você? Aí eu tinha isso, eu não gostava que o povo rezasse pra mim. Por quê? Quando eu era pequena, eu tive muita experiência com os possessos. E toda vez as pessoas possessas sempre falavam comigo. Todo lugar. E onde eu tivesse, a pessoa possuída vinha em cima de mim com todo o ódio do mundo. E o demônio falava assim que eu era uma pessoa ruim. Você teve essas experiências ainda criança? E o demônio falava assim que eu era uma pessoa ruim. E tal, e eu falava... E eu como criança, eu cresci achando que eu era ruim. Na minha cabeça, eu era uma pessoa muito ruim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas rezavam pelas outras... E às vezes tinha revelação da vida da outra e tal. Eu falava, o povo vai rezar pra mim, vai ver o tanto que eu sou ruim. E eu Era o medo de descobrir. Aí eu falei, o povo vai ver o tanto que eu sou ruim e eu não quero, né? Só que nesse dia eu acho que eu tava tão no limite que eu sempre fugia, assim, né? Nesse dia eu acho que eu tava tão assim assim, a última chance que eu tinha dado, sabe? Que eu falei, pode. Ela, então ajoelha ali. Aí na hora que eu ajoelhei lá, eu lembro que eu ajoelhei e o tempo inteiro, eu tinha saído da apatia, né, de ficar na cama e tudo, mas a minha cabeça ainda do mesmo jeito. Eu ainda estava muito mal. E aí eu lembro que naquele momento que eu ajoelhei ali, aí eu senti uma paz. Eu era uma pessoa que há muito tempo eu não tinha paz.
Eu não sabia o que era paz. Eu não sabia o que era. Então, naquele momento ali, eu fiquei em paz. Eu falei, meu Deus, tipo, sumiu tudo, né? E aí ela pegou, abaixou e começou a falar as coisas pra mim que eu nunca tinha falado pra ninguém. Que só eu sabia. Que só na minha cabeça que passava. Tudo que eu falava dentro de mim e todas as agonias, todo o tormento que eu passava, ela começou a falar. E aí eu peguei e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu percebi que ali já não era mais ela, que era Deus. E aí Deus foi falando tudo que eu falava para ele, tudo que eu olhava para aquele papelzinho e falava, Senhor, me leva. Naquele momento ali, Deus me deu um entendimento que eu tinha valor, que todo momento ele estava me enxergando, que eu não estava falando à toa com aquele papel, que ele estava me vendo naquela cama. E aí, quando eu vi isso, eu não tinha mais noção disso. Para mim, eu não era ninguém. Para mim, eu não... Que dia que Deus ia olhar para uma pessoa igual eu? E quando naquele dia ali, é que eu entendi, assim, que Deus me falou, olha, isso tudo é mentira, você não é uma pessoa ruim, você não nasceu ruim. Tipo, isso tudo, eu vi que tudo aquilo que estava passando na minha cabeça, sabe, Deus foi falando coisa por coisa, tudo que passava só dentro de mim, eu não falava com ninguém. Eu não falava com ninguém. E aí, todas as coisas que eu tinha passado, tudo que tinha me ferido, tudo que tinha me machucado, Deus foi falando coisa por coisa. Aí, naquele dia, foi o único dia da minha vida que eu repousei no Espírito Santo. Que foi que eu senti uma paz tão grande. E eu lembro, assim, de cair no chão e ali eu fiquei em paz. Eu não lembrava o que era ter paz. E naquele momento ali, assim, eu senti a paz, uma paz que eu nunca vou esquecer da minha vida. Porque eu não tinha mais aquilo, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era ter paz. E aí, naquele dia Deus me deu uma serenidade e assim, uma coisa que eu não tinha, sabe? Que eu não sabia que eu podia ter. E aí, quando eu levantei dali, muita coisa mudou, sabe? Muita coisa mudou. Nossa, foi a primeira experiência que eu tive de mudança de vida. Só que eu não fui uma pessoa igual meu irmão já foi diferente. Ele foi num retiro e ele teve uma grande experiência com Deus. E dali, ele saiu, mudou de vida. Acabou. Eu tive essa experiência com Deus e dali eu nunca mais esqueci do amor de Deus na minha vida. Mas eu voltei para muita coisa que eu vivia antes. Entendeu? Aí eu voltei porque eu não tinha direção para onde eu ir. Uhum. Então, muita coisa me puxava de volta. Então, aí eu vivi mais muita coisa. Mas em todo lugar, eu tinha noção, nunca esqueci, que eu tinha valor. Que Deus estava comigo. Que eu não era mais do jeito que era antes. Uhum. Mas aí eu ainda passei por muita coisa. Ainda vivi muita coisa no mundo. Ainda bebi muito. Depois eu ainda fui muito para a bebida. Mas cada vez mais eu acho que Deus, ele me queria tanto que ele foi perseverante, sabe? Ele precisou, porque para eu estar com Deus hoje, ele precisou me querer demais. Porque toda vez era assim, era uma coisa me puxava para cá e Deus puxava de volta. E aí foi chegando num ponto que eu comecei a ficar chata, assim, ó. Eu bebia, mas onde eu bebia, eu só falava tanto que Deus era maravilhoso. Eu era uma bêbada que só falava de Deus para todos os meus amigos, sabe? Aí eu ia pro rolê e eu pegava e bebia e falava, nossa, Deus é muito lindo, maravilhoso. Esse era o meu assunto. Aí Deus foi me pegando devagar. E aí foi depois de um tempo que eu fui sentindo a necessidade, assim, que Deus, por mais que eu voltasse para trás, quanto mais eu voltava para trás, Deus me amava mais. E eu não entendia isso, porque eu voltava e Deus me amava mais, e Deus me queria mais. E aí foi onde
eu fui vendo tamanho amor de Deus pela minha vida, sabe? Por mim, que eu falei, cara, Deus merece o meu melhor. Aí foi onde eu comecei a mudar de vida mesmo, assim. Aí eu falei, não me convém mais ir para tal lugar, ter certas amizades que, tipo, só me levavam para o buraco. Porque tem muita amizade, e isso, eu acho que as pessoas têm que entender que tem muita amizade que a pessoa parece ser sua amiga ali, quando você está com dinheiro, quando você está bonita, quando você está bebendo, sabe? Quando você está ali. Quando você decide mudar de vida, essa pessoa já não gosta de você mais. Ela te quer ali, na bebida, no rolê e tudo. Quando você decide mudar de vida, sair daquilo ali que está te fazendo mal, você já não serve mais para ela. E isso não é amizade. Eu creio muito forte, assim, com as experiências que eu tive com amizade também, que as pessoas não são ruins. Não. Elas estão perdidas. Então, tipo, ela não conheceu Jesus ainda, ela tá pecando, ela tá na mão do inimigo. Então, o inimigo usa elas para não deixar você estar perto de Jesus. Porque a hora que a minha ficha caiu, eu falei, cara, tinha um amigo meu que morava lá na mesma casa e eu oferecia bebida para ele direto. E eu não queria o mal dele, eu não queria que ele ficasse mal e tudo, sabe? Só que, tipo assim, eu oferecia. Eu tava sendo usado pelo inimigo para poder fazer ele cair. E depois eu liguei para ele e falei, mano, desculpa e tudo. Ele falou assim, cara, teve vez que eu quase beber com você. Sabe que eu falava, nossa, eu queria ver você no grau um dia, sabe? Queria ver você beber um dia. E eu não queria o mal dele de verdade, sabe? Sim. Mas, tipo assim, eu tava sendo usado. Igual eu fui com muitos. E hoje eu pego e ligo e rezo sem as pessoas saberem. A Lara sabe, eu tenho um caderninho com o nome de... Ele tem um caderno com muito... Eu rezo todo dia, porque ex-namorada, ex-namorada, amigos que passaram na minha vida, pessoas que estavam na casa dele quieto, eu falei, vamos ali numa festa, vamos não sei o quê. Às vezes nunca tinha bebido, sabe? Então, tipo assim, eu sei o mal que eu fiz sendo usado. Então, hoje eu tento reverter isso com oração e tudo. Um dia eu ajoelhei e pedi pra Deus. Falei assim, Deus, me ajuda para que todas as pessoas que passaram na minha vida sejam batizadas também, consigam enxergar. Aí Deus falou, às vezes você vai conseguir esse tanto, mas para que sejam esses, eles têm que abrir o coração. Se eles não abrir o coração, se eles não tiverem a decisão, não acontece, sabe? Então, às vezes, através do testemunho, da gente ser perseverante, a gente vai abrindo o coração, fala, nossa, o Alexandre tá conseguindo. Eu pensei que ele não ia passar dos 9 meses, dos 10, né? Dos 9. Aí, tipo, nossa, oferecia uma cesta de novo, ele não bebeu, sabe? Vai vendo a mudança e às vezes chega uma hora que vai acontecer, né? Se Deus quiser. Com Não todos. só pelas palavras, mas um exemplo, né? Você tentar trazer essas pessoas. E aí a gente chegou num ponto em que vocês dois estavam alinhados. Eu só queria fazer uma colocação antes que eu esqueci, sobre o que você falou sobre a bebida. Nesse me conhecer, né? Você se conhece e tudo. Deus coloca as pessoas para chegar, né? Um vídeo que você assiste, alguma coisa, para você se conhecer. Uma pregação. E nisso tem um diácono, chama Diácono Rômulo, da Canção Nova. Ele deu um testemunho no Instituto Hess de um dia. E ele falou assim, eu tinha um problema muito forte com bebida, e eu tenho 2 irmãos, do mesmo jeito que eu, ele tem 2 irmãos, e eu via que o meu pai tinha um cuidado muito especial comigo, sabe? Ele ia onde que eu tava, ia lá olhar como é que eu tava e tal. Um dia eu cheguei nele e falei, pai, por quê? Né, que o senhor vem atrás de mim para ver como que eu tô e tudo, e nos meus irmãos você não tem tanto cuidado. Ele falou assim, porque você tem o mesmo problema que eu. Aí ele ficou com isso e tudo, ele foi saber o que era. Depois que ele se converteu, ele viu que era uma maldição. Então tem maldições que as pessoas profetizam ali, pessoas próximas, pai, mãe, mas tem maldições hereditárias. Então tem muita família que você já viu que, tipo assim, a traição é uma maldição e, né, a família inteira parece que... Outras do suicídio, né? E muitas têm da bebida, né? E, tipo assim, isso vem dos antepassados por algum pecado, alguma coisa, e vem passando. Mas em alguns é mais forte. Só que esses mais fortes são os que aguentam a pancada para depois poder ajudar os outros. Sabe, no momento que o diácono falou assim, que decidiu, falou assim, isso não vai passar pro meu filho. Porque o seu corte em mim não passa pro meu filho.
E minha oração vai ter força pelos meus familiares. Então, na hora que ele falou isso, eu falei assim, não vai passar pro meu filho. Sabe, aquele dia eu tomei uma decisão mais forte ainda. Falei, não, meu filho não vai ter isso. Porque eu cortei em mim agora, sabe? Isso, você já tava com a Lara? Não, ainda estava lá em Londres. É. E nisso, eu peguei e comecei a oração pelo meu pai, pelos meus tios, sabe? E a gente vai vendo a mudança. Ela é demorada, né, e tudo, mas a gente vai vendo. Às vezes acontece com um outro, que não é da família, mas, tipo assim, muita coisa tenta falar assim, sua oração não tem força lá, seu pai bebeu, sabe? Mas, aos poucos, vai alinhando, né? Um tempo. E aí, como é que a gente chega em vocês dois juntos? Eu acho que a gente vai chegar na semana que vem. A gente vai fazer aquela pausa. Vocês sabem o que tem agora, aqui nesse intervalo? Não, o que tem? Momento Paidinho. Recebidos. E você vai continuar Gente. a entender essa história no próximo episódio. É isso aí. Tinha podcastador brabo com a gente lá, né? Bravo? Porque né, foi fica mesmo, ansioso de mais uma semana, a gente fica querendo saber o desfecho da história, tem que esperar. É, porque ainda a gente vai falar do Cristo Rei. Sabe essa parte que ele falou agora, não vai passar pro meu filho? Segura essa informação. Antes da gente finalizar aqui, a gente tem que agradecer ao Empório Paidinho por sempre estar aqui com a gente, trazendo essas delícias e deixando nosso intervalo mais saboroso. Não só o Paidinho, mas também as deliciosas balas de coco da Mãezoca. Muito obrigado, Mãezoca. Muito obrigado, Paidinho, por estar sempre aqui com a gente. A gente vai fazer um intervalo, só que para vocês, até semana que vem, meus queridos. Fiquem aí, não percam, compartilhem esse vídeo, já se inscreve aqui, siga eles nas redes sociais, vai estar passando aqui para vocês acompanharem cada vez mais essa história de perto, tá bom? Fica aí e até semana que vem. Fica com Deus.